Fala aí, pessoal! Começando mais uma tradicional live de domingo, aquela live em que a gente coloca o papo em dia, os assuntos todos. E esse domingo é bem especial porque a gente vive as últimas horas da janela de transferências, ou seja, momento importante para os reforços. E tem algumas especulações que estão rolando bem fortes. A gente promete dar uma atualizada para vocês em todas essas questões. Vamos falar sobre o William do Corinthians. Surgiu na Inglaterra a informação de que o Milan fez uma proposta. Como é que está essa história? Bora dar uma atualizada também sobre Caleri e Gabriel Neves. Bora falar sobre Davi Luiz no Flamengo, além, é claro, da rodada. Rodada acabando no Campeonato Brasileiro da Série A, com alguns tropeços, algumas zebrinhas. São Paulo acaba de empatar com o Juventude em Caxias do Sul, conseguiu tomar o gol do Ricardo Bueno no finalzinho. Já na Série B, o Vasco fez 2-0 na Ponte Preta e deu uma bela melhorada na tabela de classificação. Já o Cruzeiro foi até Maceió e empatou em 0-0 com o CRB. Outro empate da segunda divisão, Náutico e Vitória 1-1. Teve também nesse domingo a estreia do Messi, ele entrou aos 66 do segundo tempo no lugar do Neymar. Vitória por 2-0 do PSG em cima do Rennes. Jogo na casa do visitante. Jogo na casa do Rennes. O PSG jogou como visitante. E aqui a ideia é bater papo, é tirar dúvidas, é atualizar vocês sobre as últimas do mercado, enfim, aquela história que vocês já estão habituados. Enquanto vocês vão entrando, mandando mensagem, deixando pergunta, deixando like, aquela coisa toda de sempre, e eu vou dar uma tweetada só para avisar a galera que que já estamos no ar, que já está tudo ok, que as pessoas podem entrar. Estamos ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook e ao vivo na Twitch, tá bom? Que é para todo mundo poder assistir em qualquer lugar. Você não vai ficar de fora de jeito nenhum. Então vamos lá, twittar. Twittar, compartilhar, Twitter, e está tweetado. Vamos ver se a galera vem aqui para participar, para deixar perguntas. Bom, vamos lá. Começando por aqui, registrando as primeiras participações. Gabriel Lins, que é membro do canal. Boa noite, Nicola. Que história é essa de que o Gabriel Neves é do Tricolor e que ele vai vir com um empréstimo de 1 ano e meio com obrigação de compra? Na sexta-feira, o empresário do Gabriel esteve no São Paulo para acertar as últimas condições desse empréstimo. O contrato do Gabriel Neves com o Nacional do Uruguai termina em dezembro, só que eles estão acertando uma prorrogação do contrato para que ele possa ser emprestado. Dessa maneira, o Gabriel Neves não deixaria o Nacional na mão e o Nacional não deixaria o Gabriel perder essa vontade dele de jogar no São Paulo. Então, isso tudo está sendo tratado, deve ser fechado nessa segunda-feira, que é o último dia de janela para inscrições de atletas que vêm do exterior. Deixa eu pegar mais participações por aqui. Só dar uma registrada aqui. Já estamos com mais de 1.000 pessoas, que legal, bacana saber que tem tanta gente assistindo a gente. O Cadu Santana, a Sara Sofia, o Ad Gamer, o Mário Wagner, a Maria das Dores. Nicola pergunta para o Mazuco se o Federico Martins vem ou não. Bora escrever para o Mazuco, que é o executivo de futebol. Mazuco, boa noite. Tudo em ordem? Vou mandar mensagem aqui. Antes só, deixa eu registrar. Federico Martins. Vem? Ontem circularam nas redes sociais informações de que teria havido uma reunião do Comitê de Gestão do Santos para definir sobre a saída do Diniz e que só o presidente se mostrava favorável à permanência. Não rolou reunião nenhuma, tá, pessoal? A reunião tradicional entre os membros do CG vai acontecer nessa segunda-feira. E a impressão que se tem é de que ele vai permanecer, vai ter a chance de pelo menos comandar o time na próxima semana, vai ter uma semana de treinos para o confronto contra o Cuiabá, com direito a alguns reforços. Mais uma pergunta de membros. Boa noite, Nicola. E o Caleri vem ou não? Vamos trazer mais detalhes sobre o Caleri. Eu estou ligado nas entrevistas lá pós-jogo, tá, pessoal? Lá em Caxias do Sul. É possível que algum dirigente do São Paulo fale lá. Se falar, a gente já põe na tela aqui para contar para vocês o que está rolando, tá? Mas só para vocês entenderem basicamente como é que está funcionando o Caleri, ao longo da live eu também dou mais detalhes. Na quarta-feira, o pai do Caleri entrou em contato com o pessoal do São Paulo para dizer que as negociações com os clubes da Europa não tinham acontecido como o Deportivo Maldonado queria e que, diante desse quadro, seria legal retomar as conversas. As conversas foram retomadas, deram uma bela avançada entre sexta e sábado. Ontem, o técnico do São Paulo, Crespo, chegou a entrar em contato com o Caleri demonstrou muita vontade de jogar no São Paulo e a tendência é que ele também chegue por empréstimo de 1 ano e meio, estendendo o seu contrato com o Deportivo Maldonado. O contrato acaba justamente 1 ano e meio para o Deportivo não ficar na mão. Eles estão tratando da prorrogação do contrato com o clube uruguaio e desse acordo de empréstimo para o São Paulo.
Só uma coisa, pessoal, o Góis Francelino é membro e todos os membros do canal do Nicola vão ter direito a participar de uma live que a gente vai fazer assim que acabar essa aqui. A gente deve acabar essa aqui por volta de 7h30 e na sequência a gente abre uma live exclusiva para membros, bem mais restrita, né? E essa live para membros é super legal porque os caras podem entrar com câmera. Então a gente fica batendo papo, uma mesa redonda e tal, com pergunta, com dúvida, vocês vão conversando com a gente. Se você quiser participar dessa live, independentemente da tua categoria, é só virar membro do canal. Para virar membro, eu vou colocar aqui em cima um QR Code, para que você possa... não estou achando o QR Code. Depois a Fê vai me ajudar aqui, vai pôr no link para quem quiser virar membro poder participar da próxima live. Superchat também está à disposição, tá, galerinha? Quem quiser mandar pergunta pelo Superchat, o Flávio Carvalho está me desejando boa noite. Peraí. O Ricardo Araújo, Nicola, pode chegar centroavante no Corinthians, Ricardo? Não, cara. O Corinthians, nesse momento, trabalha só em cima da contratação do William. Deixa eu até dar um detalhezinho, que eu já até mandei mensagem para uma fonte minha do Corinthians, assim que ela respondeu, eu conto para vocês. Antes, só registrar que o deixa eu ver se é o Daily Mirror. Daily Mirror, exatamente, que é um jornal inglês. Ele afirmou que o Milan fez uma proposta de 7 milhões de euros para o Arsenal pelo William, tá? Cerca de 50 milhões de reais. A história é meio esquisita, pessoal. Por quê? Porque o William foi oferecido para o Milan. E os dirigentes do Milan disseram que não tinham interesse na contratação do William. Então agora só se houve uma grande reviravolta, mas a gente está aguardando. Já mandei mensagem via WhatsApp. Assim que a minha fonte do Corinthians responder, a gente conta para vocês. Rodrigo Souza, boa noite, Nicola. Vem reforços para o Tricolor? Vem sim, depois dessa atuação mais uma bem ruim do São Paulo. O São Paulo já havia entendido e diagnosticado a necessidade de contratar jogadores, né? O grande ponto é que o Gabriel Neves e o Caleri, que estão chegando, eles chegam para ocupar vagas de estrangeiros. Primeiro que eles não podem jogar a Copa do Brasil, a inscrição na Copa do Brasil já acabou, e depois que o São Paulo já tem o limite de estrangeiros estourado. Então vai haver a necessidade de dar uma mesclada, fazer um rodízio entre os estrangeiros. O São Paulo tem, por exemplo, vamos tentar lembrar, Orejuela, Arboleda, Benítez, o Galeano, o Rojas. Só aí eu já lembrei 5. Com o Caleri e Gabriel Neves são 7. Eu acho que tem até mais um. Depois eu vou pegar direitinho aqui. Nicola, na sala de troféus do Palmeiras tinha do Mundial. O Paulo Neri, que é membro do canal, tá tirando um sarro. O Palmeiras que inaugurou por esses dias a sala de troféus. Cara, era algo extremamente necessário. Vocês forem imaginar que um clube com a tradição do Palmeiras e com um estádio lindo como aquele não ter uma sala de troféus, todos os troféus estavam guardados no armazém em São Paulo, enfim. Esse problema foi resolvido mais uma vez com grana da Leila Pereira, que vai gastar um horror até conseguir se tornar presidente. Aí depois a gente vai ver como é que ela vai se sair como presidente. Primeira pergunta via Superchat. Caleri, Neves e Maicon, os 3 estão fechando e mais um é verdade? Manda mensagem para o Maicon. Maicon, zagueiro, que tinha me contado na semana passada que tinha a pretensão de estar empregado nessa semana. Acabou não rolando, ele foi especulado no Flamengo, chegaram a dizer que ele estava no Rio para fechar com o Flamengo. Maicon, boa noite. Tudo em ordem? Ordem. Alguma novidade sobre seu futuro? Eu tenho 2 informações sobre o Maicon, antes dele responder aqui. Se ele responder, já conto para vocês. A primeira delas é que o São Paulo tentou, o São Paulo conversou com o Maicon. Isso que me contou foi uma pessoa muito próxima do Carlos Leite, uma pessoa que trabalha com o Carlos Leite. Para quem não sabe, o Carlos Leite é empresário do Maicon. E de acordo com essa pessoa, o que aconteceu, o motivo do não acordo foi financeiro. O Maicon queria ganhar algo na casa de 500, 600 mil reais por mês, e o pessoal do São Paulo entendeu que era um valor muito alto para um zagueiro. Se você vai conversar com o São Paulo, e eu fiz isso ao longo da semana, os caras até disseram que existe problema financeiro, mas que o Maicon também não faz parte do perfil de zagueiro que o técnico, que o Crespo busca. Enfim, aí a gente precisa entender quem está falando a verdade, né? Mas essa resposta vai ter que ser dada até... Se bem que o Maicon está livre no mercado, né? Então, é até uma coisa importante para vocês, pessoal. Vamos lá. Digamos que o William rescinda seu contrato hoje ou amanhã. O William, o Maicon, o Davi Luiz, todos esses caras, eles não precisam ser contratados até amanhã, tá? A janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fecha amanhã, tá? Então,
qualquer clube brasileiro só pode contratar um atleta que vem de fora se inscrevê-lo até amanhã. Mas, se o cara estiver desempregado, se o cara tiver conseguido rescindir seu contrato até o fim da nossa janela, ele fica livre para ser inscrito quando quiser. É o caso do Davi Luiz, que está livre, está desempregado. É o caso, por exemplo, do William, se ele rescindir seu contrato. Só para vocês entenderem como é que funciona essa história, tá? Então, se o William rescindir o seu contrato amanhã, ele não precisa ser anunciado na sequência no Corinthians. Ele passa a ter até algum conforto para se acertar com o Corinthians. A ideia do Timão era anunciá-lo no dia 1º de setembro, que é a data do aniversário do clube. Quem mais está por aqui? Mais participações? O Góes Francelino, Narcélio. Perdi a mensagem do Narcélio. O Matheus Pimentel está perguntando se o pessoal do Bertolucci atualizou sobre algo. Não, os caras estão em silêncio total. Não estão falando absolutamente nada. O que rolou em Portugal, hoje, não sei se vocês viram, o Benfica venceu o Tondela de virada no finalzinho, gol nos acréscimos. E depois dessa vitória, o JJ foi para a entrevista coletiva e disse o seguinte: temos excesso de atacantes e atrás precisamos de mais um zagueiro. Hoje joguei com 2, normalmente jogo com 3. Ele jogou num esquema com 2 zagueiros, ele gosta de ter 3. Vamos fazer um mínimo de 60 jogos. O Benfica precisa arranjar mais um zagueiro. Quem é? Não sei. Por que o JJ fez essa pressão? Porque o Jorge Jesus ele quer muito a contratação do Davi Luiz. Muito. Está insistindo há bastante tempo na contratação do Davi. Mas os dirigentes do Benfica estão tentando convencê-lo de que não vale a pena, de que a promoção do Morato em São Paulo para o time principal, com o Vertonghen, com o Otamendi, todos esses caras eles podem, e tem o Veríssimo, seriam 4 zagueiros, que esses 4 zagueiros são capazes de tocar a temporada inteira. O JJ usou a entrevista coletiva para fazer pressão. Na teoria, como o Davi Luiz está desempregado, ele pode se acertar com o Flamengo a qualquer momento. Já em relação ao Benfica, ele tem os últimos dias da janela de transferências para definir seu futuro. Fábio Westernbar. E o Davi Luiz, a janela fecha terça. Se o Benfica quisesse, já tinha mandado proposta. Já era. Se o Benfica não quiser, ninguém mais da Europa vai querer. Fábio, como é que está funcionando essa história do Benfica? Nesse sábado, existiu otimismo entre os dirigentes do Flamengo sobre o Davi Luiz. As conversas, de fato, o Benfica havia prometido uma proposta oficial assim que conseguisse a classificação para a fase de grupos da Champions. A classificação foi obtida no meio da semana, empate em 0-0 com o PSV. Mas a proposta definitiva, preto no branco, nas mãos do Davi Luiz, não havia chegado até esse sábado. E aí o Davi, o Juliano Bertolucci, o Júlio Taran começaram a se incomodar. E aí, pessoal, vocês falaram que iam mandar proposta, até agora não mandaram nada. Como é que vai funcionar essa história? E o JJ está fazendo uma baita pressão, até usou a entrevista coletiva de hoje. Deixa eu só ver direitinho qual que é o prazo. Janela, inscrições, Portugal. Porque cada país tem uma data de janela, tá? Então, deixa eu só checar essa história. Vou até mandar uma mensagem para o Bruno Andrade, que é quem cobre o futebol português. Bruno, boa noite. Tudo em ordem por aí? Por aí? Você sabe me dizer de cabeça qual a data final da janela de inscrições aí em Portugal? Porque, repito, pessoal, como o Davi Luiz está livre no mercado, ele não precisa ser inscrito pelo Flamengo até amanhã, tá? Ele está livre no mercado, então ele pode ser inscrito até 24 de setembro, que é quando fecha a janela de inscrições para atletas na Série A. Essa situação está até confortável para o Flamengo, é que o Flamengo não quer perder essa disputa para o Benfica, eu acho bem justa. Só uma coisa rápida, em cima da pergunta do Fábio. O Flamengo já contratou um jogador do Arsenal, não pode contratar um jogador ex-Arsenal, o Davi Luiz, já contratou um jogador do Chelsea, o Kennedy, e contratou um jogador do Manchester United, o Andreas Pereira, que inclusive estreou com gol, só para vocês entenderem a força do Flamengo nos bastidores. Nicolas Moreira, o Arboleda vai se naturalizar? É verdade, ele está se naturalizando, é verdade. Eu só não sei qual é o prazo, qual é o período ainda necessário para que ele possa atuar como um jogador brasileiro. É bem lembrado. Mas ele já alcançou o limite de tempo, então tem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas. Além dessa naturalização, Nicolas,
O Arboleda também está acertando a renovação do contrato, tá? O São Paulo, durante muito tempo, pensou em vender o Arboleda, as propostas não vieram, então agora o São Paulo entende que é bom renovar. E sobre o Maicon, ele já viu aqui a minha mensagem. Deixa eu ver se já respondeu. Não tinha respondido ainda. Eu mandei assim: Maicon, boa noite. Tudo em ordem? Alguma novidade sobre o seu futuro? Não aguardo ainda, irmão. Boa. Tá mais para ficar. O Maicon também é outro que não precisa ser registrado amanhã, tá, pessoal? Porque ele está livre no mercado. Tá mais para ficar no Brasil ou para ir para a Turquia? Tem uma proposta boa da Turquia, tá? Vamos ver se ele responde aqui para a gente já conta ao vivo para vocês, que o programa do Nicole e as lives são sempre assim, elas tentam trazer as informações. Ó, Alexandre Costa tá lembrando que o JJ pediu o zagueiro, a gente estava contando sobre isso. Boa noite, beleza? Já de cara o Silvinho vai colocar os contratados ou vai seguir a mesma logística do mestre Tite? O Roger Guedes deve ter condição de jogo para a partida do dia 7, tá? Só para lembrar, Roger Guedes não joga desde dezembro do ano passado, como já tinha sido com o Renato Augusto também, né? Os jogadores que vêm da China, os caras não conseguiram estrear esse ano. Então tem mais essa dificuldade. Mas a ideia, a programação interna é que o Roger fique à disposição para o dia 7. Dia 7 é o jogo com o Cuiabá, né? Isso. Não sei, será que vale a pena colocar o cara de titular logo de cara, sem jogar desde dezembro do ano passado? Mesmo levando... Não é Cuiabá, não. É Juventude, tá? 7 de setembro, que nada mais é do que a próxima... Peraí, só para não falar nenhuma besteira. 7 de setembro, a próxima terça... Não essa terça-feira, agora a outra, tá? A gente tem jogos das eliminatórias, por isso vai dar uma bagunçada na logística do Brasileirão. Sobre o William estava jogando a pré-temporada no Arsenal. Se o William for contratado, o William pode estrear até mais rápido que os outros. O Renato ainda está entrando em forma, o Juliano já em melhor condição física. Não sei, cara, não sei te responder, Rafael, mas eu imagino que o William possa, confirmada a contratação dele, ser pode estrear até como titular, já acho até bem natural. O Roger Guedes talvez demande mais tempo, até porque começou a treinar com os caras agora, né, recentemente. Tem pergunta do Edmilson. Já ultrapassamos 3.000 pessoas. Boa, pessoal. Vai deixando o like aí, tá? O Edmilson Gianazzi. Boa noite, galera. Nicolo Caleri já tá certo com o São Paulo? Faltavam pequenos detalhes. Que tipo de detalhe, Edmilson? A prorrogação primeiro do contrato dele com o Deportivo Maldonado. Ele tem contrato com o time uruguaio até dezembro do ano que vem. É óbvio que o Deportivo Maldonado não vai emprestar o Caleri até dezembro do ano que vem. E aí vai perder o jogador de graça. Então, existiam duas possibilidades. Ou ele prorroga o contrato com o Deportivo Maldonado antes de ser emprestado, ou esse empréstimo ao São Paulo já é um empréstimo com obrigação de compra. Tudo isso estava sendo acertado com o pai do jogador, que representa o Caleri nas negociações de salário, e também com o pessoal do Deportivo Maldonado. O que eu posso contar para você é que as conversas foram retomadas porque o Deportivo Maldonado não conseguiu encaixá-lo no futebol da Europa. Então, o São Paulo passou até a faca e o queijo na mão. O São Paulo chegou a fazer proposta de compra. A ideia era começar a pagar a partir do ano que vem, só que o Deportivo Maldonado queria colocá-lo na Europa. Tinha certeza de que ia conseguir. 10 dias atrás, o Valência chegou a fazer uma proposta, acenar com uma proposta, a coisa não avançou e ele ficou livre. Eu acho que amanhã é o dia amanhã é o dia decisivo, deve ocorrer o anúncio. Eu também estou ligado nas entrevistas lá. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa que não foi para Caxias do Sul. Boa noite. Tá por aí? Estou mandando mensagem para um dirigente do São Paulo que não foi para Caxias do Sul, tá? Então acho que ele pode até ajudar a gente em relação a essa busca. Nicola, vai no Twitter do César Luiz Merlo. Ele tem notícia exclusiva do Gabriel Neves. Já colocamos até o César Luiz Merlo para falar ao vivo aqui com a gente. Repórter que cobre muito bem o futebol argentino. Merlo, vamos aqui, César Luiz Merlo. César Luiz Merlo. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Acordo de palavra para que Gabriel Neves jogue no São Paulo. Nacional o cede por empréstimo por 1 ano, com opção de compra. Futebolista viajará rumo ao Brasil nas próximas horas. Então, deixa eu até ver se eu consigo mostrar para vocês. Bate com o que a gente estava dizendo, né? De que ele chegaria por empréstimo e que antes haveria a renovação do contrato entre o Nacional e o jogador, para que o Nacional não perca o jogador de graça. Então, de acordo com ele, é empréstimo por 1 ano. Vocês estão vendo? Deixa eu até tirar. Vou ficar só com a imagem do
coisa? Do César? Vou tirar também essa aqui, ó. Então, aqui, vou ler para vocês. Acordo de palavra para que Gabriel Neves jogue no São Paulo. O Nacional vai cedê-lo por empréstimo de 1 ano com opção de compra. O futebolista viajará rumo ao Brasil nas próximas horas. Trato feito. Então tá aí só para ratificar aquilo que a gente já estava contando para vocês. Seguindo, Paulo Henrique, Nicola, qual goleiro você contrataria para o São Paulo? A minha primeira opção, Paulo, seria o Rafael, ex-goleiro do Cruzeiro, hoje reserva no Atlético Mineiro. O cara que está recuperado de contusão não vai jogar, porque o Everson, por mais que seja cornetado, é bom goleiro. O Rafael precisa jogar, cara. Ele saiu do Cruzeiro exatamente porque tinha vontade de jogar. Então, acho que é um cara que daria conta do recado. Se não rolasse com o Rafael, o Atlético pede muito, eu tentaria o Tadeu, goleiro do Goiás. Para mim, são as duas melhores opções. O Ivan, é assim... Vou contar algo para vocês que eu ainda nem gravei em vídeo. O problema disso é que muitas vezes as pessoas pegam a informação e reproduzem sem nem dar crédito, mas não tem problema, vamos lá. Aí amanhã eu conto com mais detalhes. O Ivan chegou a se acertar com o São Paulo. Houve um acordo entre São Paulo, Ponte Preta e Ivan. Tudo fechado, tudo alinhavado, sacramentado. Faltava só o pagamento e a transferência, a realização de exames médicos. Parece que o São Paulo acabou desistindo da contratação. Não se sabe ao certo por quê, talvez por conta das dificuldades financeiras, talvez tenha aparecido mais uma outra dívida, porque a cada dia que passa os caras descobrem uma dívida deixada pelo Leco e o São Paulo recuou. O São Paulo praticamente desistiu do negócio. De acordo com uma fonte minha do São Paulo, goleiro não é um alvo para agora, por mais que o Thiago Volpi esteja falhando um jogo atrás do outro. Everton Moreno, outro que está sempre com a gente. Nicola, procede o interesse do São Paulo e do Inter no Gabriel, meia que está encostado no Benfica? Acho bem pouco provável que exista tempo para que esse negócio seja fechado, Everton. Até porque o Gabriel ele teria de ser contratado até amanhã. Não sei se vai haver tempo hábil. Esse Gabriel, ele chegou a ser especulado no Flamengo. É bom jogador, cara, ele tá afastado, perdeu todo o moral desde a chegada do JJ. É um volante canhoto, de ótimo passe longo, ele consegue, por exemplo, ele vai buscar a bola entre os zagueiros, ele consegue pôr no centroavante, no atacante de lado e tal, mas não tem muita dinâmica. Eu acho que até cairia bem no futebol brasileiro, porque a gente não tem um futebol muito dinâmico, mas acho que não vai dar tempo, tá? Deixa eu pegar mais participações por aqui... E no São Paulo, com a chegada do Gabriel Neves, inviabiliza essa chegada do Gabriel Apiel, é o sobrenome dele. E a proposta do Milan, é verdade? Vai Corinthians. Tá chegando agora, o pessoal não sabe de que proposta é essa? O jornal Daily Mirror, da Inglaterra, trouxe a informação de que... olha que coisa curiosa. Essa matéria saiu numa sessão chamada Fofocas do Esporte. E a informação é de que o Milan fez uma proposta de 7 milhões de libras para ter o atleta. 7 milhões de libras hoje equivale a mais ou menos 50 milhões de reais. É uma informação que não foi confirmada por mais ninguém, tá? O Corinthians nem tem muito o que fazer. O acordo do Corinthians é com o jogador. O que o Corinthians combinou com ele? Rescinde aí e a gente te contrata, 2 anos e meio de contrato, salário de 1,5 milhão de reais, isso tudo já está palavrado. E aí o Corinthians observa meio que de fora essa possibilidade de contratação do William pelo Milan. O que eu posso trazer para vocês é que o Milan sempre negou o interesse. Na metade da semana, o jogador foi oferecido ao Milan. Quem fez o contato, inclusive, foi o Kia. E os dirigentes do Milan deixaram bem claro que não é a intenção, não é o tipo de jogador que eles queriam. Seria, inclusive, caso a negociação fosse confirmada, seria o jogador mais caro da história do Milan, contratado com mais de 30 anos de idade. O Milan não costuma gastar dinheiro para contratar atletas com mais de 30 anos de idade. Joel Epaminondas manda superchat, mas não manda pergunta. Fica à vontade para mandar pergunta aí, tá bom? Joel Epaminondas. Valdeir Sobral. Boa noite, Nicola. Tem alguma verdade do Milan contratar o William ou tá fechado com o Corinthians? Obrigado pelos elogios, Valdeir. Eu não tenho fonte no Milan, tá? E também não tenho fonte no Arsenal. Eu tenho conversado com uma pessoa do William, vou até mandar uma mensagem para ela, ver se a gente consegue avançar alguma coisa nessa história. Peraí, escrevi o nome da pessoa errada. Boa noite. Tudo em ordem? Essa info do Milan
É quente. Estou mandando para uma pessoa que trabalha com o William, tá? Em relação ao Corinthians, os caras do Corinthians dizem que não sabem de nada e que tem um acordo verbal com o William, um acordo para que ele rescinda no Arsenal e se torne jogador do Corinthians. Ó, o Bruno Andrade respondeu que o Bruno Andrade é jornalista do UOL, trabalha em Portugal, e tá lembrando que a janela em Portugal fecha no dia 31. Então fecha na terça-feira. Por que eu fiz essa pergunta? Que é terça-feira que o Davi Luiz precisa ou não ser registrado pelo Benfica. Se não for registrado, o caminho fica livre para o Flamengo. Aqui a gente não tem esse problema de janela, porque o Davi Luiz está livre. Me ajuda com uma coisa. Como ficaram os acordos do Caleri e do Neves? Estou mandando também para um dirigente do São Paulo que não foi a Caxias do Sul, para ver se a gente consegue avançar alguma coisa em relação a valores, salário, tempo de contrato, essas coisas todas que vocês gostam, né? Esses detalhezinhos básicos que muita gente acaba ignorando e a gente tenta, na medida do possível, trazer para vocês. O Ben já disse que teria reunião hoje com o Brás. Cara, é que tô com uma raiva, porque a fonte minha do Davi Luiz, cara, que sempre me passou tudo, parou de me atender. Não sei se porque imagina que qualquer coisa que fale agora atrapalhe, e de fato os caras estão evitando falar, né? Vocês não estão vendo nada vindo do Davi Luiz, né? As informações têm vindo mais do Flamengo propriamente do que do jogador, do staff do jogador, no caso. Tem uma mensagem do Hugo Cruz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aí só uma coisa sobre o Benji é muito próximo do Brás, tá? Então é possível até que a fonte tenha sido o próprio Marcos Braz. O Mário Sérgio, São Paulo tem que fazer uma limpa, tirar esses figurões que não jogam nada, só tem nome. Eu faria essa limpa também, mas eu acho que essa limpa ela vai ser feita, Mário, para a virada do ano, tá? Jogadores que não custam muito e que têm retorno pequeno. Nicola, tem chance do Corinthians contratar o Davi Luiz? Ele falou que é Corinthians. Não tem, cara. É assim, o Corinthians contratando o William, ele já está indo além daquilo que podia. O Corinthians havia se programado para contratar 3 jogadores: Juliano, Roger Guedes e o Renato Augusto. O William apareceu com uma oportunidade de mercado. Ninguém imaginava que o William fosse rescindir o contrato no Arsenal. E aí, quando o William acenou com a rescisão e procurou o Corinthians falou: não, aí a gente faz um esforço para te contratar. É impossível contratar o William e também o Davi Luiz. Eu estou para te dizer que contratar o William já vai pesar bastante, mas depois a gente pode até falar sobre a matemática do Corinthians em relação a essa questão financeira. Diego Fernandes, que é membro do canal, só registrando que é Galo. Já passamos das 4.000 pessoas, que legal. Ó, pessoal, todos os membros do canal, todos vão ter a oportunidade de participar hoje da live exclusiva para membros. Tá aberto hoje para todo mundo, tá? Então, se você ainda não é membro e quiser participar dessa live exclusiva, que começa depois da nossa, é só você virar membro do canal. O Fê, qualquer coisa, tenta deixar o link na descrição do vídeo para ser membro, Fê. É só copiar do outro lado dos outros vídeos. Deixa eu pegar mensagens aqui, ó. Paulo Henrique. Caleri e Neves vão poder jogar pela Copa do Brasil? Não. O período de inscrições para a Copa do Brasil já está encerrado, tá? Quer ver, ó? Período, inscrições, Copa do Brasil. Eles chegam para jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo sabe, ao contratá-los, já sabia dessa, tá? Inscrições, Copa do Brasil, data. Fechou agora no dia 24/8, tá? 24/8. O último dia útil antes do início das quartas de final. Nicola, mas e se o São Paulo passar para semi? Não pode. Se passar para a final? Não pode. As inscrições na Copa do Brasil se encerraram no dia 24. O Rafael Furtado, até agora o maior superchat do dia. Caso o Corinthians não ganhe nada ano que vem, como pagará os jogadores, Nicola? Rafael, o Corinthians já tem passado dificuldades para pagar salários dos atletas nessa temporada. Vamos tentar fazer um resumão dessa história, acho que é importante. O Corinthians começa o ano pagando 14 milhões de reais de folha. O Corinthians dispensa, libera ou negocia 17 atletas. Depois até vieram mais outros jogadores. E com isso reduz a folha para 10 milhões de reais. O Corinthians percebe que com aquele time de 10 milhões de reais, não cairia, mas não brigaria por título, ficaria longe das primeiras colocações, teria pouco jogo transmitido, não traria torcedor a partir do momento em que a bilheteria estiver liberada e também não conseguiria novos sócios torcedores. Houve uma reunião dos dirigentes e o pessoal falou: pessoal,
talvez seja melhor a gente voltar ao nível dos 14 milhões de reais, mas com um time mais competitivo, porque aí a gente vai ter mais jogos transmitidos e ganha-se por jogo transmitido, a gente vai ter a chance de brigar por classificação para Libertadores, a posição final do campeonato indica quanto você vai ganhar, quanto mais para cima, mais você ganha. A bilheteria, o Corinthians conseguiu da Caixa a promessa de que vai ter toda a temporada que vem a bilheteria para uso próprio e não para pagamento do estádio, e o sócio torcedor também pode dar uma guinada. Foi por isso que o Corinthians saiu em busca de reforços. Fechou com o Renato Augusto, com o Juliano, com o João Pedro, com o Roger Guedes e agora com o William, tá? Mas é o Corinthians projetando classificação para Libertadores, volta do público, sócio torcedor. Ele está fazendo uma estratégia ousada. Pode acontecer de, em caso de ausência de títulos, essa matemática não se sustentar e o Corinthians, que já passa por dificuldades, se colocar numa situação ainda mais delicada. Esse é o ponto. Jogando de forma bem limpa. O Corinthians está ousando, tá? Mais participações por aqui. Vamos lá. O Jefferson Campos. Boa noite, Nicola. Não acha uma irresponsabilidade da parte da diretoria do Corinthians bancar todas essas contratações? Pode virar um novo Cruzeiro? Deve mais de 1 bi no estádio. É assim, é 1 bi sem o estádio, tá? Com o estádio, essa dívida já vai para mais ou menos 1,5 bilhão. É o que eu estava dizendo, né, Jefferson? A estratégia do Corinthians é uma estratégia muito baseada no desempenho do time. É real que se você... Não, só para vocês saberem, cada jogo transmitido em TV aberta na Globo rende 1,2 milhão. Se o Corinthians continuasse com aquele time, ele teria poucos jogos transmitidos. Imagina-se que com o Roger Guedes, com o William, com o Renato Augusto, com o Juliano, o Corinthians tenha pelo menos, mais jogos transmitidos daqui para frente, 1,2 milhão. Então, se ele tiver 2 jogos transmitidos por mês, que ele já não teria e passou a ter por causa desses reforços, ele já consegue bancar o salário do Juliano e do Renato Augusto. Mas a conta vai ficar cara. Só para vocês saberem, o Renato Augusto vai ganhar 800 mil reais por mês, o Juliano chega para ganhar 1 milhão de reais por mês, o Roger Guedes também chega para ganhar mais ou menos 1 milhão e ainda vai ter 40% do valor de uma venda futura. E o William, a proposta que o Corinthians fez ao William é de 1,5. Então somou 1,5 mais um, deu 3,5. Mais 800 dá 4,300. Novo reforço São Paulo. E o Neves, hein? Vai nevar no Morumbi, vai, cara. E o torcedor do São Paulo quer o Gabriel Neves há um tempão. Eu só espero que o torcedor do São Paulo não se decepcione, cara, porque o que esse cara foi aguardado, esperado, o São Paulo chegou a fazer 3 propostas no começo do ano, o Nacional recusou as 3, aí depois quando o São Paulo desistiu, o Nacional é que procurou o São Paulo para abrir negociações, aí o São Paulo disse, não tenho interesse, e aí a história parou por ali. Como o contrato dele estava acabando, o São Paulo retomou as conversas, e ele está chegando por empréstimo de uma temporada com opção de compra, tá? O Mário Sérgio está falando que o elenco do Palmeiras está fechado, tá sim. Não imagino que o Palmeiras vá contratar ninguém até amanhã, que é quando fecha a nossa janela de transferências, tá? O Palmeiras nem tem feito movimentos em cima disso. Hugo Cruz, que é membro do canal diretamente de Portugal. O Side Show Bob vai jogar nos vermelhos, acho. Tá falando do Firmino, será? O Rod Stewart, não é nada a ver. Rod Stewart Jesus, Gabriel Jesus, adora o Side Show Bob e adora gastar. Arauz, Corinthians e Ricardinho Grêmio perto do futebol português? Essa do Arauz para mim é nova. Vamos atrás dessa história do Arauz? Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa do Arauz. Tá por aí? Lembra quem é o empresário do Arauz? Você ouviu algo sobre ele em Portugal? Em relação ao Ricardinho, eu tenho contato do empresário dele, de um dos empresários dele. São 2 irmãos. Felipe, boa tarde. Tudo em ordem? Ordem. Ricardinho em Portugal. Tá quente? Vamos ver o que a gente consegue de resposta. Chegou a resposta do dirigente do São Paulo, tá? É o André Cury que fez o Arauz. Então vamos no André Cury. Faz tempo que eu não falo com o Cury. André Cury. Fala aí, André. André, como você está? Arauz em Portugal? O Corinthians está precisando se livrar de jogadores, né? O Matheus Vital foi já apresentado no Panathinaikos, o Léo Natel está indo para o Chipre.
É também uma forma de dar uma economizada na folha. O Maicon Silva, é viajar demais o Zidane no United? Cara, eu não gosto do técnico do Manchester United. Eu acho o técnico... Cara, o United fez boas contratações, né? Você trouxe o Cristiano Ronaldo, o Sancho, Varane. Você deu uma bela melhorada no elenco, né? E aí você tem o Solskjaer de técnico, cara. Eu não sei, cara. Sabe quando você dá um baita de um avião para um piloto de teco-teco? É essa a impressão que eu tenho. Só que eu não ouvi nada, nenhum rumor a respeito, também não tenho fonte nenhuma, Michael. Se eu te disser que conversei com gente, uma cascata total, não tenho fonte nenhuma, nem com o Zidane, nem com o pessoal do United. Mas eu tô com você nessa em relação ao Solskjaer, não é técnico pro. O United até venceu hoje, né? Venceu fora de casa o Wolverhampton 1-0. Ultrapassou um recorde que pertencia ao Arsenal de vitórias ou de jogos sem perder fora de casa. Foram 29 partidas, é um baita recorde, só que eu acho que havia necessidade para o United de ter um técnico maior, de um técnico que encontrasse soluções. O Quinho Tete escreve perguntando sobre Cavani, se o Cavani vem. Cara, houve uma especulação de que o Cavani seria contratado pelo Corinthians, mas o problema é financeiro. O Cavani ganha mais de 6 milhões de reais por mês, tem mais um ano de contrato no United. É verdade que durante um tempo ele cogitou vir para a América do Sul para ficar mais perto da família, foi especulado no Grêmio, no Boca Juniors, no São Paulo. Mas como é que você paga 6 milhões de reais? Ah, tá bom, ele rescinde e vem para ganhar menos. Tá bom, que ele venha para ganhar metade. O William tá vindo para ganhar metade. O William ganha 3 por mês no Arsenal, aceitou rescindir lá, vai abrir mão de 72 milhões de reais, mas vai ganhar 1,5 no Corinthians. Então ele tá abrindo mão de 50%. Se o Cavani abrir mão de metade, são 3 milhões. Como é que você paga 3 milhões de reais? Jogador espetacular, jogador que seria o maior centroavante do futebol brasileiro, talvez desde o Ronaldo, vai. Enfim. Mas eu não acredito, tá? E nem cabe no orçamento do Corinthians. Aí se traz o Cavani, cara. José Henrique de Salles. Aí os caras, primeiro que os caras fazem uma estátua pro Duílio, agora. E depois eu não sei o que vai acontecer com as contas do Corinthians. Nicola, alguém chegando no Palmeiras? Não tem, cara. Depois vê se aparece na live para membros, aí você tá meio sumido. Hoje a live é aberta para todos os membros, independentemente da categoria. O que aconteceu com o Palmeiras? Primeiro que o Gagliotti e o Anderson Barros não são caras muito ousados, né? Na hora de contratar. Os caras são bem conservadores. Não, precisamos seguir o orçamento, tal. Não podemos estourar nem um pouquinho do orçamento. É exatamente o oposto do Duílio. O Corinthians está fazendo investimentos imaginando receitas futuras. O Palmeiras só faz investimentos baseado naquilo que já tem. Diante disso, é legal contar que o Palmeiras aumentou bastante a sua folha nessa janela de transferências. O Dudu custa 2 milhões e 100 mil reais por mês. O Jorge chegou para ganhar 1 milhão de reais por mês, já são 3,100. O Matheus Fernandes, entre salário, direito de imagem e luvas, ganha 700 mil. Então a gente já está em 3,800. Aí você tem o Daverson, que voltou para ganhar 500. 3.800 mais 500, 4.300. O Piquerez e o Vinha praticamente se bancam, um saiu, o outro chegou. Então, o Palmeiras saltou de 14 para 18 milhões e 300 na sua folha. Ah, mas o Lucas Lima foi embora, é verdade, só que o Lucas vai gerar uma economia de só 200 mil para o Palmeiras. O Palmeiras vai bancar 700 mil para ele no Fortaleza e o Fortaleza paga 200. Então, de 4.300 caiu para 4, vamos arredondar para 4 milhões de reais. A folha do Palmeiras já ficou bem mais alta. E os dirigentes do Palmeiras não têm esse fôlego todo, nem esse apetite para contratar jogadores. O Jonas Lima, matemática do Corinthians. 2 mais 2 é 5. Número é divisível por 0. E cheque não precisa ter fundo. Cara, só o tempo vai dizer o que vai dar isso, cara. Só o tempo vai dizer. O time é forte, o time ficou forte. O time vai brigar por G4, não tenho a menor dúvida. Já é mais competitivo com a simples chegada do Juliano e do Renato Augusto, com Roger Guedes e com o William. Cara, o William vai ajudar. Eu não acho que. Só uma coisa rapidinho. Eu não acho que o William é jogador para a seleção brasileira. Daqui a pouco vai começar essa discussão assim que ele for anunciado. Eu não acho. Eu até tinha raiva quando o William jogava na seleção. Eu acho que não tem talento para isso. Mas pro futebol brasileiro, vai deitar. Maicon Silva, boa noite, Nicola. Caleri, Gabriel Neves e Ivan. A realidade. Caleri, vou aproveitar a sua informação. Estou falando aqui com o dirigente do São Paulo. Empréstimo de 1 ano com opção de compra para os dois, tá? Para o Caleri e para o Gabriel Neves. Tudo deve ser anunciado amanhã. Tá praticamente tudo fechado. O Belmonte e o Rui Costa que estavam cuidando das negociações. Vou até mandar uma mensagem para o Belmonte, para ver se eu consigo antecipar alguma coisa. Belmonte, boa noite.
Tudo em ordem? Estou numa live e queria contar para os torcedores do São Paulo sobre Caleri e Neves. Me ajuda? Vamos ver o que o Belmonte responde. Sobre o Ivan, contei para vocês agora há pouco na live, houve um acordo entre São Paulo, Ponte Preta e Ivan. Estava tudo fechado. E na última hora o São Paulo desistiu. Eu não sei o motivo. Eu não sei se foi financeiro, se o São Paulo fez as contas e depois percebeu que gastaria demais, mas o São Paulo recuou. A negociação estava sendo tocada pelo Júlio Casares. O Júlio também teve o problema, ficou 26 dias internado, talvez isso também tenha influenciado. E aí depois o Júlio saiu da negociação e a conversa esfriou. Não acho que vai dar tempo, não acho que o São Paulo vai fazer esse investimento, especialmente por conta da grana que vai precisar investir nos salários do Caleri e do Gabriel Neves. Mas chegou-se a haver um acordo entre São Paulo, Ponte Preta e Ivan. Estava tudo certo entre todas as partes. Tudo Sérgio. É que eu li Mário Sérgio aqui, já aquele ato falho. Vinícius Lima, Nicola, tem chance de o PSG contratar o Richarlison e o Leva? Com a possível saída do Mbappé, vai haver a necessidade de a contratação de um atacante, né? A especulação maior era de que o Cristiano Ronaldo seria o alvo, só que o Cristiano já fechou com o United, isso já está descartado. Quais seriam os caminhos? Richarlison. Cara, e o problema é que tem pouco tempo, né? A janela fecha no dia 31. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu assistir a Neymar e Mbappé jogando juntos. O PSG começou com Neymar e Mbappé, e aos 66, depois de 2-0 com 2 gols do Mbappé, o Neymar saiu para a entrada do Messi. E pode ter sido o último jogo do Mbappé com a camisa do Real. Do Real, não, do PSG para ir para o Real. Maicon Silva, vai viajar demais, essa que eu já tinha respondido. O Sideshow Bob é o Davi Luiz, boa. Não tinha pego a brincadeira. Boa. O Dado Mestieri. Nicola, boa noite. Quais serão as surpresas da live do Corinthians no dia 1º de setembro? Abração. Dado, você me dá uma boa oportunidade da gente esclarecer alguns pontos. Eu conversei bastante nessa semana com o José Colagrossi, que é o homem do marketing do Corinthians. E ele estava muito incomodado, Dado, com a especulação de que o Corinthians anunciaria um grande patrocínio e passaria a ter a camisa mais valiosa do país. Essa informação foi divulgada pelo Capelanes, que é muito bem informado, mas o pessoal do Corinthians se incomodou, porque o pessoal do Corinthians alega que nem tem espaço por uma grande propriedade ser vendida. O Corinthians vai anunciar no dia 1º de setembro um patrocínio bem no peito, mas quando eu falo no peito, não é... eu vou até mostrar. Imagina a camisa do Corinthians. Então aqui tem o escudo do time, aqui tem a fornecedora de material esportivo, e no meio tem um patrocínio bem pequenininho, que era ocupado pela Rap Vida. Esse contrato acabou e o Corinthians estava no mercado buscando. Fechou com os postos Ali. Eu fui o primeiro a contar. Vou voltar alguns dias, vocês vão lembrar que eu contei aqui. 2,5 milhões de reais por ano. É uma propriedade por um valor bom, porque é uma propriedade bem pequenininha. O Corinthians também pretende dar mais detalhes a respeito da criptomoeda. O Corinthians, no dia 2 de setembro, vai se lançar nesse mundo dos tokens, com a expectativa de fazer bastante dinheiro. Existe uma possibilidade de o Corinthians anunciar no dia 1º de setembro uma venda da barra do uniforme, barra dianteira. Mas é um patrocínio que vale 5, 6, no máximo 7 milhões de reais. E existe a expectativa, o planejamento para que o Corinthians anuncie no dia 1º de setembro com a presença do William como novo reforço. Vou te dizer que tá bom pra caramba, cara. Mas não bate esses 70 milhões que o Chico Lang chegou a falar em 70 milhões de reais de patrocínio por ano. Não existe esse número, pessoal. O Palmeiras tem 81 milhões da Crefisa por todas as propriedades do uniforme, peito, costas, manga, omoplata, short, meia, tudo. Então como é que o Corinthians vai vender uma propriedade por 70 milhões se o Palmeiras tem um valor que a gente sabe que é inflacionado de 81 milhões de reais? Então não tem, tá? O pessoal do Corinthians, inclusive, ficou bem incomodado com isso. Paulo Henrique, o estagiário Diniz pode cair no peixe? Cara, eu acho o Diniz fraco, tenho dito isso já há algum tempo, mas não vai cair, tá? Eu conversei com uma pessoa do comitê de gestão, essa pessoa assegurou que não existe movimento para isso. Vai até haver uma reunião amanhã, segunda-feira, mas é uma reunião de praxe. Segunda é o dia que o comitê de gestão se encontra para debater sobre uma série de coisas. Qual que é a alegação? É que agora o Diniz vai ter tempo para trabalhar. Ele só tem jogo no próximo fim de semana, a partida contra o Cuiabá. E vai ter reforços.
Todos esses jogadores que foram contratados vão poder começar a ganhar um pouco mais de oportunidade. Então o comitê de gestão quer dar essa oportunidade para ele. Alexandre Borba, por que só o Corinthians que incomoda e tem que dar satisfação do que gasta? E os outros, ninguém fala nada? Alexandre, por exemplo, o torcedor do Atlético também anda muito incomodado com essa história. Muito. Porque muita gente pega no pé do Atlético em relação aos investimentos. No Flamengo isso é menos discutido, no Palmeiras isso... Durante algum tempo também se falava muito de fair play financeiro para Palmeiras e Flamengo, né? Eu acho que é uma preocupação geral. E é sempre uma oportunidade, quando o teu rival sai contratando muito, de você dar uma cornetada. Eu entendo o incômodo do torcedor corintiano e também entendo a posição do torcedor do outro time, né? Que fala, mas peraí, vocês não estão conseguindo pagar ajuda de custo para atleta da base, como é que vocês estão contratando esse nível de jogador? Mas é aquela história que eu estava contando, de o Corinthians estar fazendo uma aposta futura, de o Corinthians estar imaginando, olha lá, o Mário escreve assim, acho que o Corinthians está jogando tudo para ver o que dá. O Matheus Pimentel, gol do Atlético Goianiense. Caramba, o Internacional está conseguindo perder do Atlético Goianiense. Que beleza, hein? Parabéns aos envolvidos. Deixa eu só informar para vocês como é que está essa história aqui. Peraí. Não, aqui ainda não, no meu ainda não atualizou. No meu ainda está 0-0, só se já confirmou aí. Ainda não, por enquanto ainda nada. Mas a gente vai informando vocês aqui, tá? E também estou de olho lá nos vestiários do Alfredo Jaconi, para ver se eu trago alguma coisa para vocês. O André Cury respondeu. Perguntei ao André Cury se o Arauz pode ir para Portugal. Não estou sabendo. Então não vai ter nada, né? Porque ele é seu jogador, certo? O Felipe Fernandes é um empresário do Ricardinho. Eu perguntei, o Ricardinho do Grêmio, eu perguntei se o Ricardinho vai para Portugal, se está quente. Ele respondeu que sim, e vai dar certo. Boa. Pode me contar as condições do negócio? E que clube é? Então, o Hugo Cruz tinha perguntado sobre Ricardinho e Ricardinho Arauz. O Arauz, o André Cury está negando, o Ricardinho, o empresário dele, está confirmando. Agora vamos tentar descobrir só quais são as condições do clube. O Belmonte ainda não me respondeu, tá? Estou atrás de mais informações. Chegou uma resposta de uma pessoa que trabalha com o William sobre o Milan, tá? Informação bem importante. Deixa eu só mandar mais uma mensagem para tentar trazer a informação mais pronta possível. Então, importante. Já vai avisando a galera aí, você é corintiano, já avisa a galera que daqui a pouquinho eu vou trazer a resposta de uma pessoa que trabalha com o William a respeito do interesse do Milan. Interesse que foi divulgado por um jornal britânico, informando que o Milan vai gastar 7 milhões de libras. Vamos lá, mais participações por aqui. O José Augusto Delfino. Nicola, você acha que só o Jô de centroavante de ofício consegue se virar na ausência? Eu acho que o Corinthians precisava ter mais um centroavante. E assim que o torcedor do Corinthians vai ficar bem bravo com o que eu vou falar, mas, cara, não sei, talvez valha a pena dar uma chance pro Caetano. O Caetano tá jogando bem na base, muito bem. Alguém estava falando agora que o Atlético lançou moda em relação aos tokens, de fato lançou. Deixa eu atender o André Cury, peraí. E aí, André? Quanto tá? Tá 1-0 ou não? 0-0, tá? Porque me falaram que tinha saído o gol, mas não saiu então, né? Tava impedido, boa. E aí, tem alguma coisa do Arauz? Entendi. Você só trouxe, entendi. Tá. Mas você não ouviu nada de alguma coisa de oral de Portugal? Eu vou atrás disso também. Eu vou ver se eu consigo avançar alguma coisa e te conto. Não é qualquer clube que caberia lá, né? Entendi. Tá, entendi. Tá, boa. E de resto, tá mexendo mais alguma coisa, meu? E de resto, tá mexendo mais alguma coisa? Tem alguma coisa para você fechar até amanhã? Não? Tá, boa. Então tá bom. Se cuida aí, meu. Qualquer coisa vão falando, tá? Vê se aparece um dia para fazer uma entrevista comigo, meu. Para onde? E aí, não rolou? Já era? Tá. E era para pagar quanto? Tá. De euro ou de libra?
Pô. E quando é que você vai fazer uma entrevista comigo? Ih, vamos marcar, mas você pode estar em qualquer lugar, basta você estar na internet. Vamos fazer, vamos, né? Vamos, né? No dia 31 de fevereiro, pode ser? Filho, não. Abraço, tchau, tchau. Estava falando com o André Cury, eu tinha mandado mensagem para o André para perguntar sobre o Arauz. E aí a gente vai fazendo as coisas ao vivo aqui, a gente vai trazendo as informações. Ele estava contando que ele não é um empresário, o representante legal do Arauz, que ele trouxe o Arauz para o Corinthians. Foi um negócio bem ruim para o Corinthians, né? Também. E ele estava contando que o Arauz ganha 300 mil reais por mês. Esse salário só é comportado por 3 clubes no futebol português, pelos 3 grandes, pelo Sporting, pelo Porto e pelo Benfica. Talvez o Braga. Então ele não vê com muitos bons. Depois o Hugo me escreve para contar qual era o clube que estava especulando a possibilidade do Arauz, nessa questão financeira. E aí eu vou contar mais uma. Estou contando todas de antemão para vocês, hein? Sem nem fazer vídeo nem nada, mas tá bom, eu só vou registrar aqui para depois lembrar que eu preciso escrever ou falar. Aí eu perguntei pro André, e André, você vai fazer alguma coisa? Tá fechando? Ele falou, cara, teve uma possibilidade de a gente levar o Ederson para o Newcastle. O Ederson, que pertence ao Corinthians, está emprestado para o Fortaleza, só que o Newcastle precisaria abrir uma vaga, eles não conseguiram abrir essa vaga, que a proposta era de 4 de euros. 4 de euros, se eu sou dirigente do Corinthians, eu não vendo. Eu acho que o Ederson, pelo que está jogando, ele vale perto dos 10 milhões de euros. Mas a proposta que o Newcastle estava disposto a gastar à vista era 4 de euros, com bônus, com condicionantes, dependendo da performance dele por lá. Como não houve a abertura da vaga que os caras precisavam lá no Newcastle, o negócio está cancelado e o próprio André Cury já deu o negócio como descartado. Disse que não vai fazer mais nada daqui até o fim, tá? O Antônio Ribeiro falando a respeito do Fortaleza, a gente estava contando exatamente sobre o Fortaleza agora, uma coincidência, né? Então, o torcedor do Fortaleza pode respirar aliviado, o Ederson fica. Tá jogando muita bola mesmo. Boa noite, Nicola. Qual é o esquema ideal para o Corinthians agrupar todos os jogadores? E eu escalaria o Corinthians num 4-4-2. Tem no Gabriel de primeiro volante. Eu jogaria no Losango. Gabriel de primeiro volante, o Renato Augusto e o Juliano abertos um de cada lado, com o William na frente desses 3. E aí, de um lado, no ataque, o Roger Guedes, do outro, o Gustavo Mosquito. Vocês gostam? Como é que vocês falariam? Como é que vocês montariam? Leva o Arauz para o esporte. O Matheus Pimentel quer que o Hugo Cruz, que é torcedor do Sporting, leve o Arauz. Eu acho que o torcedor corintiano ia gostar se você fizesse isso, Hugo. Tá nas suas mãos, tá? Tô devendo a resposta da pessoa, do William. Deixa eu ver se ela já me respondeu. Não, ainda não respondeu, tá? Quem respondeu foi o Felipe Fernandes, que é o empresário do Ricardinho, atacante do Grêmio. O Ricardinho começou o ano voando e ele está contando que o Ricardinho está indo para o Marítimo, 200 mil de empréstimo e opção de 1,5 milhão para compra de 60%. Deixa eu só ver se é tudo em euro. Tudo em euro. Imagino que seja euro, tá? Mas ele só passou os números: 200 mil de empréstimo e opção de compra de 1,5 milhão por 60% dos direitos econômicos. Marítimo é um time médio de Portugal, é tudo em euro, tá? Então, 200 mil euros de empréstimo, a gente está falando de 1 milhão e 200 mil reais, e 1,5 de euros, a gente está falando de 9 milhões de reais, mais ou menos, um pouquinho mais. Deixa eu agradecer. Boa, obrigado. Então, ao vivo aqui, confirmando com o Felipe Fernandes, que é um empresário do Ricardinho, o atacante do Grêmio está indo embora. O Grêmio acabou contratando muitos jogadores, e aí o espaço para ele ficou pequeno. Quantas curtidas nós temos? Porque eu estou vendo que a gente está passando com 5, pessoal, estamos com quase 5 mil pessoas, estava com 5 mil agora há pouco e só 2.600 likes. Aperta o botãozinho de joinha aí, que vocês ajudam pra caramba, para que mais pessoas possam ter acesso à nossa live. Outra coisa que eu queria pedir, quem ainda não é inscrito, tem um monte de gente que assiste, mas não é inscrito. Não custa nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Tem gente perguntando sobre o William, já vou atualizar sobre o William, tá? E a informação, eu acho que vocês vão gostar da informação. Acho que vocês vão gostar. Roda de Boteco, os membros do canal que criaram um próprio canal aqui no YouTube. Hoje, no Roda de Boteco, faremos o show da rodada, simultaneamente com o Galo Tube. Não percam às 23, para quem dorme tarde. Não uso drogas. Qual a possibilidade de contratações nas próximas 24 horas de Palmeiras e São Paulo? Palmeiras, a chance é mínima, para não dizer zero, tá? Para não dizer zero. Sobre o São Paulo, a tendência é que o São Paulo anuncie na segunda-feira
o Gabriel Neves e o Caleri, ambos por empréstimo. Empréstimo de uma temporada com opção de compra. Estou checando aqui com o Belmonte, só estou esperando o Belmonte me responder. O Belmonte está lá em Caxias do Sul, um outro dirigente do São Paulo já me disse que está tudo praticamente acertado. Estou esperando a confirmação do Belmonte, vamos ver se o Belmonte nos responde. Eu imagino que esteja naquela correria de pós-jogo e tudo mais, mas daqui a pouquinho deve vir alguma resposta, tá? O João Marcelino está falando em Davi Luiz a caminho do Benfica, tem gente falando que o Davi Luiz está a caminho do Flamengo. Nicola Diego Costa estreia hoje, mesmo sendo um jogo fora de casa, será? Eu acho que é bem plausível. Ele e o Mariano haviam se juntado ao time que foi a Bragança Paulista, né? O jogo é 8h30, né? Então o time deve sair 7h30, ainda está um pouquinho distante para sair a lista de relacionados. Mas, cara, o fato dele estar lá, eu acho que o Cuca deve colocar, até porque, diante dessa maratona, se você tiver a oportunidade de dar uma revezada no elenco, é sempre importante. Nicola e o Romero no Corinthians, pergunta o Marcelo Rodrigues. Marcelo, se o Romero conseguir rescindir seu contrato com o São Lourenço até amanhã, ele ganha alguma folguinha para conseguir fechar com o Corinthians ou com qualquer outro clube nos próximos dias. Se ele não rescindir o contrato amanhã, fica inviável contratá-lo. Só para vocês entenderem, eu vou reforçar de novo, bater nessa tecla que é importante. Jogadores que atuam no exterior e têm vínculo com algum clube, eles só podem ser contratados até amanhã. Se o jogador tiver rescindido o seu contrato com qualquer clube de fora até amanhã e estiver livre, aí ele pode ser registrado a qualquer momento até 24 de setembro. Essa é a data limite para a inscrição no Campeonato Brasileiro. O grande problema do Romero, dos irmãos Romero, é de que eles queriam uma garantia bancária de que eles receberiam 5 meses de salários atrasados antes de rescindirem o contrato. Senão eles não iam rescindir. Imagina, você abre mão de quase um ano do que você tem para receber daqui até o fim do contrato, os caras te prometem que vão pagar os 5 meses e não pagam. Aí você fica vendido, né? Vamos lá. Nicola, você pode perguntar para o Benja sobre o Davi Luiz, ele é amigo do Jorge Jesus e amigo do Brás. O Benja garantiu, cravou que ele não vai para o Benfica. Agora não sei, estou confuso. Vou mandar mensagem para o Benja. Mandar mensagem para o Benja. Benja, boa noite. Estou ao vivo numa live e me falaram que você cravou que o Davi não vai para o Benfica. É isso mesmo? Daqui a pouco eu vou contar para vocês sobre o William, tá? Que história é essa de que o William tem proposta do Milan, tá? Já respondemos, já vamos responder. O Laírton Freitas, alô para Wilton Motos, Gabriel Neves é do Tricolor. Acho que o Wilton Motos talvez tenha sido uma propaganda. O Hugo não quer o Arauz no Sporting. Eu também não, se eu fosse torcedor do Sporting, não iria querer. Ricardinho é o Marítimo. Arauz, meu chute é que seria Guimarães ou Braga desde o início. Repercutiu aqui vindo do meu timão. Então, o Marítimo, de fato, o empresário já confirmou o Marítimo. Só o Arauz que é essa questão dos 300 mil reais por mês, né? Quanto tá dando 300 mil reais em euros? Com o euro a 6,20, vamos dividir aqui, ó. Eu não sou bom de matemática, então eu me baseio 300 dividido por 6,20. Estamos falando de 50 mil euros. A maioria dos clubes em Portugal, os clubes que não são grandes, pagam 5, 10 mil euros. Você vai falar, sério, Nicola? Sim, muito brasileiro que vai jogar lá, vai jogar para ganhar 5 mil euros. E eu falo com os caras, enquanto eu era comentarista da ESPN, vários jogos que eu fazia, e eu bati um papo com os jogadores antes das partidas. Os caras ganhavam 5 mil euros e ainda conseguiam se virar com a grana. E qual é o fato do Neymar ter ganhado massa muscular? Isso pode prejudicar sua velocidade em campo? Acho que hoje em dia não mais, né, cara? Acho que hoje em dia ele pode perder velocidade pela idade, né, que tá batendo. Mas não, cara, não acho que vai mudar muito o estilo. Eu até senti ele mais fortinho no jogo hoje mesmo, né? Mas não acho que muda hoje. Hoje em dia acho que já não mais. Leandro Santos perguntando sobre Caleri e Neves. Estou esperando só o Belmonte escrever aqui para contar um pouquinho mais de detalhes, mas uma outra pessoa do São Paulo que não viajou a Caxias do Sul já disse que empréstimo de um ano está tudo praticamente selado. Deixa eu pegar mais participações por aqui. Já vou contar a resposta da pessoa do staff do William, tá? Acho que é uma resposta que vocês vão gostar. Rui Martins. Oi, Nicola, boa noite. Me fala se o Flamengo tem chances com o Thiago Mendes. Na teoria, não, né, Rui? Porque assim, cara, precisaria fechar até amanhã, segunda-feira. O Flamengo já fechou com o Andreas Pereira, que é um jogador para a mesma posição. Andreas, ele
Pode ser meia? Pode, mas a posição original dele é um volante, é um segundo volante. Ele tem características até parecidas com a do Gerson, até mais parecidas com as do Gerson do que propriamente do Thiago Mendes. E o Leão estava criando uma série de empecilhos para que o negócio saísse, tá? Hoje o Flamengo está muito em busca, está muito atrás do Davi Luiz. É um negócio que tinha começado de maneira mais fraca, mas aí o torcedor do Flamengo abraçou a ideia e aí os dirigentes do Flamengo passaram a entender, passaram a levar o negócio a sério. Ó, vocês pediram para que eu perguntasse sobre o Benja, dessa história do Davi Luiz. O Benja é muito amigo do JJ. E o Benja me escreveu assim agora, 18h59. A informação que eu tenho é que não tem Benfica. Ele teria uma reunião hoje à tarde com o Flamengo aqui em São Paulo. O Benfica só tentaria o Davi Luiz se algum zagueiro fosse embora. Boa, Benja. Muito obrigado. Então tá. Então, muito obrigado. Então, só repetir aqui o que o Benja escreveu agora, 18h59. A informação que eu tenho é que não tem Benfica. Ele teria uma reunião hoje à tarde com o Flamengo aqui em São Paulo. O Benfica só tentaria o Davi Luiz se algum zagueiro fosse embora. O curioso é que hoje o Benfica venceu o Tondela de virada, 2-1, e na entrevista coletiva pós-jogo, o JJ, o Jorge Jesus, disse o seguinte, até separei aqui para ler para vocês, quer ver? Ó? Temos excesso de atacantes e atrás precisamos de mais um zagueiro. Hoje joguei com 2, normalmente jogo com 3 zagueiros. Vão fazer um mínimo de 60 jogos. O Benfica precisa arranjar mais um zagueiro. Quem é? Não sei. Entrevista do JJ depois da vitória contra o Tondela. O que está rolando é assim, vou repetir até uma informação do que eu contei no começo do programa. O JJ faz toda a pressão do mundo para que o Davi Luiz seja contratado e o Benfica não se sente muito confortável em fazer um investimento alto, até porque o Morato foi promovido e tem jogado bem, tem o Vertonghen, o Otamendi, o ex-jogador do Santos, o Lucas Veríssimo e tal, mas o JJ está metendo pressão. Vou mandar mensagem. Essa fonte minha ligada ao Davi Luiz, ela não me responde há vários dias. Mas vai que... boa noite. Em ordem. Rolou a reunião com o Flamengo, fechou o Davi Luiz, vai que, né? Belmonte respondeu, hein? Não foi uma grande resposta, né? Mandei assim pro Belmonte. Belmonte é o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, ele tá lá em Caxias do Sul com o Juventude, depois do jogo com o Juventude. Mandei assim, Belmonte, estou numa live, queria contar para os torcedores do São Paulo sobre Calera e Neres, me ajuda? Nicola, 2 pontos. Negociação. Tá. Empréstimo de 1 ano para ambos. E expectativa de fechar amanhã. Por aí? Vamos ver o que responde o Belmonte, tá? Seguindo por aqui, ó, vamos ver se já tá com 3.300 likes, né? Ó, assim que bater 4.000 likes, eu vou contar sobre a história do William, tá? Então já tá avisado aí, só 700 likes. Assim que a gente tiver 700 likes, a gente conta essa história do William. Estou falando com uma pessoa que trabalha com o William sobre essa história sobre essa suposta vontade do Milan de contratá-lo por 7 milhões de libras. Aí o Benjamin Bach, estou conversando com ele via WhatsApp, e o Benja completou. Se o Davi Luiz acertou com o Flamengo, não sei, mas a reunião teve. E ele estava impressionado com a repercussão de toda a torcida. Valeu, Benja. Essa última informação do Benja, ela bate muito com o que eu ouvi de uma pessoa que trabalha com o Davi. Essa pessoa, ela parou de me responder há 3 dias. Mas antes ela já tinha me contado, e eu contei para vocês numa live, num programa, que a mobilização do torcedor do Flamengo nas redes sociais impressionou o Davi Luiz. Isso tinha mexido com ele. Ele até tinha passado a olhar com outros olhos a possibilidade de jogar no Flamengo por conta de toda essa repercussão, tá? Mais perguntas, mais dúvidas, mais participações... o Bruno Deon, o Moisés Titon, o Daniel Vitor. Ó, pessoal, uma coisa importante. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Hoje vai dar, certeza. Quer ver, ó? Vou abrir para vocês. Deixa eu aqui, ó. Instagram. Adicionar. Tô aqui com o meu Instagram aberto. A gente tá, pessoal. Quer ver o perfil? Deixa eu mostrar para vocês. 199.489 seguidores. Será que vocês ajudam a gente a bater 200 mil seguidores agora no Instagram? A gente precisaria de 511 seguidores. Estamos com quase 5 mil pessoas. Se
1/10 das pessoas tiver Instagram e seguir lá no @Jorge Nicola, tá? Já rolaria. Vamos ver se rola lá. Daqui a pouco eu dou uma atualizada, tá? Para ver se vocês me ajudam com isso. @Jorge Nicola tá na tela. Mais participações, Rafael Junqueira. Boa noite. Na minha opinião, Flamengo, São Paulo, Santos estão acima de outros clubes, porque, para mim, o critério de não ter caído para a segunda divisão é relevante. Qual a sua opinião? Um ponto de vista, cara. Rafael, é assim, que assim, tem uma série de formas de a gente medir o tamanho dos clubes. Torcida, tradição, infraestrutura, capacidade de investimento, tem muita coisa, né? Por exemplo, o Vasco e o Botafogo e o Cruzeiro são maiores do que o Fortaleza? São maiores em tradição. Mas hoje, esportivamente, o Fortaleza é maior do que os três. O Fortaleza consegue fazer um baita campeonato brasileiro, tem torcida, tem tradição no seu estado. Mas é um ponto de vista, acho que é uma coisa para a gente discutir sim. Vitor Gabriel, Nicola, e essa história do Milan atravessar o Timão é verdade? Já vou te responder. Prometo responder daqui a pouquinho, tá? Prometo daqui a pouquinho. Estou conversando aqui com uma pessoa que trabalha com o William. Ela me trouxe informações que eu acho que os corintianos vão gostar. Acho que vão gostar. O Ivan Almeida. Nicola, além do William, o Corinthians está negociando com mais algum jogador? O Ivan especular no Cavani, eu duvido. Não há a menor possibilidade de o Cavani ser contratado. Ganha 6 milhões de reais por mês no Manchester United. Falaram do Romero. O Romero precisaria primeiro rescindir o contrato no São Lourenço. Até agora ele não rescindiu, porque ele está preocupado em não receber os 5 meses de salários atrasados. E aí também, o problema, para completar, é que o Ángel Romero gostaria de jogar com o Oscar Romero. Então, precisaria que os dois fossem contratados. Se cada um ganha 600 mil, a gente está falando de 1.200. E assim, ao menos que alguém me mostre o contrário, o Corinthians ainda não criou a máquina de fazer dinheiro, né? Como é que você contrata o Oscar, o Ángel, o Roger Guedes, o William, o Renato Augusto, o Juliano, enfim. Eu acho que para no William. O que já está bom demais também, né, Ivan? Alan Rodrigo. Nicola, seja sincero. Você critica tanto o diretor do Palmeiras porque ele não é midiático de ficar querendo aparecer na mídia. Vide diretores de rivais, Diadema, São Paulo. O Alan é um ponto. Esse é um dos motivos que me fazem criticar. E assim, quando o diretor executivo ele se comunica, ele não está falando comigo. Quando o Belmonte está me respondendo uma pergunta, ele não está falando comigo, ele está falando com os São Paulinos que me seguem. Então, um dos papéis do executivo, do Mazuco, o Mazuco do Santos está me respondendo. Ele não está falando para o Jorge, ele está falando para os seguidores do Santos que acompanham o Jorge, ou o Nicola, como vocês quiserem. Então, eu acho que uma das missões de um executivo de futebol que ganha mais de 100 mil reais por mês é se relacionar com a imprensa. Dar cara a tapa. O cara precisa se posicionar. O cara precisa, no momento de crise, no momento de dificuldade, aparecer e falar, a gente vai tomar as posições, a gente vai tomar as providências. Enquanto diretor do Palmeiras, ele só deu míseras 3, 4 entrevistas para o Sport TV, para jornalistas com quem ele tem boa relação. Ele precisa falar com mais gente, ele precisa dar a cara a tapa, ele ganha mais de 120 mil reais por mês para ficar no conforto, no azão. Eu acho, e não é só isso também, eu acho que a carreira dele não o credenciava para ser executivo de futebol do Palmeiras. E a forma como ele toca as coisas também, de uma maneira muito light, muito tranquila, eu acho que o futebol hoje ele exige um pouco mais de energia. Mas tem acertos também. Por exemplo, a contratação do Rony foi feita também por ele, a do Vinha, que foi muito boa, foi feita por ele, alguns negócios que ele perdeu, do Hulk, do Diego Costa. Hoje o Tati Castellanos foi eleito melhor em campo lá na Major League Soccer, o negócio estava praticamente fechado. Enfim, só para citar algumas coisas. Roda de Boteco. Amanhã no Roda de Boteco faremos a live dos 1.000 inscritos. Boa, convidados especiais, sorteios e mais. Participem amanhã às 22h. Não percam. Nicola, não vai dar o furo, hein? Piadinha. Vou tentar aparecer, vamos ver se eu consigo. Só para quem não está entendendo o que está rolando, Roda de Boteco é um canal criado aqui no YouTube por membros do canal do Nicola. A gente tem a categoria de membros e a gente tem um grupo de WhatsApp só para membros, né? E os caras criaram uma baita amizade nas lives para membros, que a gente faz sempre ou antes ou depois dessas lives de domingo. E hoje tem live para membros aberta para todas as categorias. Os caras criaram uma amizade e decidiram criar um canal aqui no YouTube, Roda de Boteco com U, tá? Então, se puderem se inscrever lá, vocês também ajudam. Mais participações por aqui. O Vinícius manda mensagem, mas não manda pergunta. O Ivan Almeida. Acho que o Corinthians ainda precisa de um centroavante. Gosto do Jô, mas está muito abaixo.
Eu acho que fisicamente o Jô não tá bem, cara. Ainda parece um cara pesado, ainda parece um cara com dificuldade de movimentação. Mas, Ivan, o jogo dele ontem, não só pelo gol, mas pela forma como ele participa do jogo, já foi um jogo melhor. E aí, com a presença do Renato, do Juliano, do Roger Guedes, fica mais fácil para o centroavante, né? O centroavante talvez, o jogador que mais depende dos outros. Porque o centroavante não é aquele cara super capacitado tecnicamente, né? Ele depende da assistência, do passe e tal. Você tem o Juliano, você tem o Renato Augusto, você tem o William, você tem o Roger Guedes, o centroavante vai crescer. E eu acho que o jogo pode não, ele vai melhorar, tenho certeza disso. O Antônio Marcos, Nicolas Souza foi e o William veio ou não? Vamos responder essa. Ixi, o Leonardo Inata tá dizendo que eu não li o superchat dele. Deixa eu ver se eu consigo achar o superchat do Leonardo Inata. Geralmente os superchats azuis são mais difíceis de serem encontrados, tá, galera? Então eu peço que vocês tenham essa paciência. Mas vamos achar o superchat do Leonardo Inata e já na sequência já vou responder sobre o William. A gente já chegou no que eu tinha pedido, Fê? 4 mil, chegamos. Então já vamos lá Então vamos por partes. Deixa eu achar a mensagem do Leonardo Inata e aí a gente vai responder o que essa pessoa do William está dizendo sobre o Milan. Especulação que surgiu hoje, daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá. Leonardo Inata. Não achei aqui. Você acha que o Timão está contratando agora para não contratar no ano que vem? Pensando em uma receita bruta maior no ano que vem e economizar? Não, Leonardo, não. Como é que tá? Qual que era a estratégia do Corinthians? A estratégia era não gastar nada esse ano. Era tentar diminuir ao máximo os custos para no ano que vem começar a colher. Mais ou menos como o Flamengo fez durante vários anos. Só que o Duílio e os outros dirigentes entenderam que se não contratassem, o Corinthians não chamaria público, não atrairia sócio torcedor, perderia dinheiro com direitos de transmissão de TV, porque cada jogo transmitido na TV garante R$ 1.200.000. O Corinthians está muito preocupado também com a impossibilidade de disputar Libertadores com aquele time horroroso. Dificilmente brigaria por vaga em Libertadores, e aí os caras decidiram fazer uma estratégia um pouco mais ousada. Vamos sair contratando, mesmo com dificuldades financeiras, imaginando que todas essas receitas que eu citei, bilheteria, sócio torcedor, classificação final no campeonato, jogos transmitidos na TV, tudo isso vai ajudar a pagar salários. É uma estratégia ousada? Sim. Pode dar errado? Pode, mas os caras vão correr esse risco. O Laírton Freitas, alô para Wilton Matos, essa eu já tinha lido. O Donis Leite pergunta sobre Davi Luiz, a gente estava falando agora há pouco sobre o Davi. O Edson Araújo, alguma notícia, alguma novidade do Davi Luiz no Malvadão? Eu mandei para uma fonte minha, muito próxima do Davi, mas ela não respondeu ainda. O Benjamin Bach, mandei mensagem para ele, o Benja escreveu o seguinte agora há pouco. A informação que eu tenho é que o Benfica, que não tem nada do Benfica. Ele teria uma reunião hoje à tarde com o Flamengo aqui em São Paulo. O Benfica só tentaria o Davi se algum zagueiro fosse embora. E depois o Benja até completa. Teve a reunião em São Paulo entre Flamengo e Davi Luiz, tá? E agora eu tô tentando checar com o pessoal do Davi Luiz para entender alguma coisa. O Belmonte também respondeu. Poxa, agora tá todo mundo chegando todas as mensagens. Já vou ler do Belmonte também. Que tem mais alguém dizendo que eu perdi. O Leandro Luz. Deixa eu ver o que o Leandro Luz escreveu. É verdade que o Valência entrou na jogada por Caleri nas últimas horas? Não, Leandro, é o contrário. O Caleri pensou na possibilidade de contratar o Davi Luiz, o Caleri, coisa de 10 dias atrás, mas pensou e desistiu, não foi adiante. E aí, diante desse cenário, sem propostas do exterior, o pai do Caleri ligou para o São Paulo na quarta-feira e falou: pessoal, o Deportivo Maldonado não conseguiu nada para o Caleri lá fora. Vocês ainda têm interesse? A gente pode rediscutir? E foi aí que começou a conversa, tá? Daqui a pouco eu já conto o que disse o Belmonte. Antes, deixa eu contar sobre o papo que eu estou tendo com um dirigente do São Paulo. Sobre uma pessoa próxima ao William. Estou com o WhatsApp aberto só para vocês entenderem. E aí vai chegando a mensagem do Belmonte, do Benjamin Bach. Estou esperando a resposta da pessoa que trabalha com o Davi Luiz. E agora chegou, agora não, já faz algum tempo que chegou mensagem de uma pessoa que trabalha com o William. Eu mandei assim, ó. Boa noite, tudo em ordem. Essa informação do Milan é quente? Só para quem está chegando agora para entender o contexto. O jornal Daily Mirror, da Inglaterra, trouxe a informação de que o Milan procurou o William e ofereceu 7 milhões de libras ao Arsenal para contratar o jogador. 7 de libras equivale a mais ou menos 50 milhões de reais. E que, diante desse cenário, o Arsenal estaria desistindo de rescindir o contrato com o William, e em vez de o William vir para o Corinthians, o William ia para a Itália, para o Milan. O Corinthians não pode fazer nada.
porque o Corinthians tem um acordo verbal com o William e aguarda pela rescisão do contrato do William com o Arsenal para livre contratar o jogador. Aí a pessoa me respondeu, boa noite, o Milan já vem conversando há alguns dias, mas não acredito que vá avançar agora. Tá? Então, vou repetir a resposta de uma pessoa que trabalha com o William. O Milan já vem conversando há alguns dias, mas não acredito que vá avançar agora. E eu perguntei na sequência, tendência é de Corinthians mesmo? E a resposta foi sim. Tá? Então, uma pessoa que é próxima, que trabalha com o William, está me confirmando que existiram conversas entre o Milan e o William, entre o Milan e o Arsenal, mas essa própria pessoa está dizendo que não acredita que vá avançar. A janela de transferências na Itália fecha no dia 31, na terça-feira. A informação que veio da própria Itália é de que o William foi oferecido ao Milan, o Milan não se interessou, o que não impediria que essa resposta de que houve conversa aconteceu mesmo. A parte importante é que a própria pessoa que trabalha com o William está dizendo, está confirmando que a tendência é que ele vá para o Corinthians. Então, voltando no tempo, só para explicar como é que vai funcionar. O William está rescindindo seu contrato no Arsenal, ele tinha contrato por mais 2 temporadas, tinha direito a mais ou menos 72 milhões de reais de salários durante esses 2 anos, ele ganha 3 milhões de reais por mês. Está abrindo mão de um caminhão de dinheiro para se tornar jogador do Corinthians. No Corinthians, ele vai assinar um contrato de 2 anos e meio e vai receber 1,5 milhão de reais por mês. Ele abre mão de metade do que ganhava. 3 milhões no Arsenal, 1,5 no Corinthians. Tinha 2 anos de contrato com o Arsenal, vai passar a ter 2 anos e meio no Corinthians. Vai ganhar menos, mas vai estar no Brasil, mais perto da família, essa coisa toda. Tá, pessoal? Então tá bem explicadinho. Essa ideia a gente vai tentando, é mais ou menos esse modelo de lives que a gente tem durante a semana no programa do Nicola. Vocês vão mandando perguntas, a gente vai repassando para as pessoas, sempre para tentar trazer as respostas ao vivo para vocês, beleza? Então aqui, ó, o Antônio Marcos, obrigado pelas palavras, está respondido sobre o William, acho que está bem claro, né? Vai rolar. Acho que o torcedor do Corinthians, diante dessa resposta, não precisa se preocupar sobre a possibilidade dele fechar com o Milan. O Ivan Almeida, acho que o Corinthians ainda precisa de um centroavante, o Jô está muito abaixo. Essa a gente já tinha até lido algum tempo atrás. Preciso contar para vocês o que me contou agora o Belmonte, tá? Lucas Assunção, membro do canal, está sempre com a gente. Salve, Nicola, boa noite, tranquilo. O CAP desistiu da contratação do Campuzano do Boca? Mais alguma novidade do mercado envolvendo o CAP? Foram 3 propostas feitas para o Boca, as 3 recusadas. E aí, diante desse cenário, o Atlético... Talvez até como estratégia, não consigo mais. Se o Boca ligar amanhã e falar, a gente aceita a sua última proposta, ou fazendo uma contraproposta, pode dar negócio. Sobre o Vitinho, por que o Vitinho foi para o Dinamo de Kiev e não para o Bordeaux? Primeiro, que todo mundo divulgou que o Bordeaux ia pagar 10 milhões de euros. Não é verdade, ele ia pagar 6 milhões de euros. Só que o Bordeaux teve algum problema com o fair play financeiro e desistiu do negócio. Diante desse cenário, o Dinamo de Kiev apresentou uma proposta de 6 milhões de euros, o Atlético Paranaense vai ficar com cerca de 3,5, o restante vai ser dividido entre a Ferroviária e os representantes dele. E tá rolando uma briga de bastidor por causa da grana, tá? De comissão. O pessoal entende, o Gerson Sodré, que trabalhou para trazer a proposta do Dinamo, quer ter uma participação, enfim. O Gabriel da Silva Cornélio está pedindo para ler a mensagem dele. O Mansur está escrevendo. Boa noite, Nicola. Seu prognóstico para os campeões do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Abraços, excelente semana. Excelente semana para você e para todo mundo que está vendo a gente. O Vinícius Álvares está dizendo que eu perdi um superchat dele e já vou atrás. Prognóstico para Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro. Prognóstico para a Copa do Brasil. Essa é a mais difícil para mim, cara. E Libertadores, eu chutaria Flamengo, cara. A Copa do Brasil é que eu vou ficar devendo, cara, não sei. Tô na dúvida ainda. Me dá mais uns dias para eu responder. O que acontece com o Luiz Adriano? Pergunta o Alessandro Farias. Tá fora dos planos do Abel. Ele põe o Luiz Adriano para jogar na Copa na Libertadores, mas no Brasileiro não, porque no Brasileiro, se ele puser, o Luiz Adriano não pode mudar de clube. O Bico do Corvo. Uma das semanas mais maravilhosas da minha vida. Valeu. Poxa vida, fiquei feliz. Belmonte, vamos contar o que tem de Belmonte aqui, ó. Antes, só ver como é que tá o Instagram. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Será que passamos dos 200? Não passamos. Não passamos? Deixa eu mostrar aqui, vai. Estamos meio devagar, então vamos lá. Aqui, ó. Esse é meu Instagram, para quem me segue lá. Eu tô quase chegando em 200, tava pedindo a ajuda de vocês. Já ganhamos mais ou menos 200 seguidores, mas ainda faltam 315.
Será que até o fim do programa a gente bate, Fernando? O que você acha? Acho que não, hein? Os caras não estão muito animados, né? Quem sabe? Se você ainda não me segue, @Jorge Nicola, tá? Bom, vamos colocar o que o Belmonte respondeu pra gente aqui. Belmonte. Então, vou retomar a conversa para quem está chegando agora. O Belmonte é o diretor de futebol do São Paulo. Antes de conversar com ele, que está lá em Caxias do Sul, onde o São Paulo empatou em 1-1 com o Juventude, eu já tinha mandado mensagem para um outro diretor do São Paulo que está em São Paulo. O diretor falou que estava tudo fechado, o contrato de empréstimo com o Gabriel Neves e com o Caleri, anúncio nessa segunda-feira. Mandei mensagem para o Belmonte, estou numa live, queria contar para os torcedores do São Paulo sobre Caleri e Neves, você me ajuda? E ele respondeu, Nicola, negociação. Aí eu falei, empréstimo de 1 ano para ambos, expectativa de fechar amanhã, por aí? Ele está respondendo assim, ó, até dezembro de 22, tá? Então não é de 1 ano, é de 1 ano e meio. Se não fechar amanhã, não rola, fim da janela. Mas está rolando, mas tem conversa. Então, dezembro de 22, empréstimo de 1 ano e meio para os dois casos, tanto para o Gabriel Neves quanto para o Caleri. Antes, os dois jogadores estão acertando as prorrogações dos seus contratos com o Nacional e com o Deportivo Maldonado, o Caleri no Deportivo Maldonado, o Gabriel Neves no Nacional, para que eles possam ser emprestados com opção de compra. São Paulo já vai saber quanto vai precisar pagar para contratar os dois. A boa notícia é que, como são contratos de empréstimo, o São Paulo não vai desembolsar muita grana nesse momento. Pode até ter alguma compensação financeira. O Belmonte não quer abrir muitos detalhes, porque ainda faltam alguns pequenos acertos, mas existe a expectativa de que amanhã, o último dia de janela para atletas vindos de fora, que o São Paulo possa anunciar a contratação dos dois, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguém dizendo que eu tinha esquecido uma resposta no Superchat. Então, vou dar uma atualizada aqui. O Rair Rodrigues eu não respondi. Então, vamos lá. Lucas Fadel. Caleri e Neves, novidades? Boa, ô, Lucas. Então, você mandou a mensagem. Tá valendo justamente agora. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a mensagem do Lucas, que eu já até coloco na tela. É legal colocar na tela, né? Para dar moral para vocês. Ó, Lucas Fadel. Então, Caleri e Neves, novidades, está valendo agora justamente o que estava me contando o Carlos Belmonte, a ideia é que os caras sejam anunciados nessa segunda-feira, contrato de empréstimo 1 ano e meio. O Vitor Rocha, a possibilidade de troca entre Daniel Alves e Pedro? Nenhuma, zero, esquece, nenhuma chance. Só para vocês entenderem o porquê. O Pedro, primeiro que eles não poderiam jogar por outros clubes, né? No Campeonato Brasileiro eles já estouraram o limite de jogos, então Copa do Brasil eles não poderiam servir a outro clube, até porque já jogaram também por outro time, só poderiam jogar na Libertadores. E aí como é que você troca um cara de 24 anos de idade, o Pedro, que foi contratado por 14 milhões de euros, por um jogador que é mais caro em termos de salário, ganha 1,5 milhão, o Pedro ganha algo na casa dos 800, 900 mil, e já tem 38 anos de idade. Não tem o menor cabimento. Se o dirigente do Flamengo faz isso, o cara é capaz de ir preso. Não tem lógica, tá? Embora o Pedro fosse cair como uma luva no São Paulo. Continuando aqui, ó. Vitor Rocha, Lucas Assunção, Mansur, Vinícius Álvares. Não foi a mensagem anterior. Nicola, como está a situação do Diniz no Santos? Vinícius, vai haver uma reunião amanhã do comitê de gestão, uma reunião de prática, que acontece sempre às segundas-feiras. O que eu senti de um dos membros do comitê de gestão é que os caras ainda não querem demitir o Diniz, por mais que exista enorme pressão, por mais que o Diniz tenha ido mal pra caramba na entrevista coletiva de ontem, os caras entendem que ele merece ter uma semana de preparação, uma semana de treinos, e mais, que ele merece ter esses reforços que foram contratados recentemente. Então, a tendência é que o Diniz tenha mais uma oportunidade. Se falhar no jogo com o Cuiabá, aí vai ser muito difícil segurar. O Nildo Foz. Olá, Nicola, Gabriel Neves e Caleri. Como estão as negociações do São Paulo? Sabe me dizer? Boa noite. Então, Nildo, só para recapitular, acabei de contar a resposta do Belmonte, ele admitindo que as conversas estão avançadas, empréstimo de 1 ano e meio até dezembro de 22, e o martelo precisa ser batido nessa segunda-feira. Por que não pode anunciar ainda? Os dois ainda estão acertando as prorrogações dos contratos com o Deportivo Maldonado e com o Nacional antes de serem emprestados ao São Paulo. Quase sempre, pessoal, quando o jogador é emprestado para um outro clube, ele aumenta o seu período de contrato com o clube atual, para não correr o risco de ir para o outro clube e acabar o contrato e ele ficar livre. O Rair Rodrigues, que é membro do canal. Boa noite, Nicola. Cheguei agora. Ganhei o desafio UFC no ANA. Precisava lembrar também, né, Rair? Só para vocês entenderem, o ANA é o aplicativo a rede social de apostas esportivas que patrocina o programa do Nicola durante a semana, né? E eu lancei o desafio para a galera, dizendo que o Edson Barbosa ganharia. O Rair Rodrigues aceitou a aposta que o Giga ganharia, que era o adversário dele. E deu o Rair Rodrigues. Fazer o quê, né? Vinícius Álvares mandou mensagem, o Ivan Almeida, o Antônio Marcos da Silva,
Roda de Boteco, o Alan Rodrigo, o Rafael Junqueira, o Ivan Almeida, o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel estava perguntando na história do Milan atravessar. Acabei de contar uma resposta do staff do William. O Rui Martins, perguntando sobre o Thiago Mendes. O Laírton Freitas. Leonardo Inata. Você acha que o Timão está contratando agora? Leandro Luz. O Johnny Slate. O Edson Araújo. O Maicon Silva. Messi, Neymar e Cristiano nunca ia dar certo, diz o Maicon Silva. Essa eu também tinha perdido. Maicon, ia ser uma briga de ego no vestiário, hein, cara? Ia ser uma briga de ego, não sei o que ia dar isso, cara, mas ia ser. Mas o Cristiano já fechou com o United, essa é uma coisa que está descartada. A imprensa francesa chegou a especular, quando o Mbappé ameaçou ir para o Real Madrid pela primeira vez, essa possibilidade, mas acabou que não avançou. O Dado Mestieri. Nicola, boa noite. Quais são as surpresas? Essa da apresentação do aniversário do Corinthians, quais são as surpresas? Eu contei, do Alexandre Borba, o Paulo Henrique, o Leandro Luz, o Gustavo Henrique, o Maicon Silva. O Maicon Silva escreveu ainda: o United tem o mesmo problema do PSG, ambos com técnico atual fraco. O técnico do PSG é melhor que o técnico do United. Eu gosto do Pochettino, eu acho o Pochettino de razoável para bom. O Solskjaer eu acho fraco, concordo com o Maicon. O Maicon já deu uma detonada no Solskjaer em outro momento, eu concordei com ele. Jonas Lima, o Jefferson Campos, o Rafael Furtado, o Paulo Henrique, o Gabriel Negrini. O Gabriel também queria saber sobre as propostas do Milan, se era verdade. O Joel Epaminondas, o Valdeir Sobral, o Everton Moreno, o Paulo Henrique, o Edmilson Gianazzi, o Rafael Mafra, acho que eu li tudo. Boa. Pessoal, então vamos lá. Vamos ver como é que nós estamos aqui, se tem mais alguma participação. O canal do Barba. O Barba estava meio sumido. Boa noite, Nicola. O Palmeiras tinha um dos melhores elencos do Brasil, mas por não contratar jogadores tops, por conta das eleições, até o Corinthians nesse momento parece ter um time melhor que o nosso. O time de 1 a 11, cara. Será, Barba? Ainda acho que o Palmeiras está na frente, cara. Ainda acho que o Palmeiras ainda tem bons valores, cara. Mas perdeu algumas oportunidades boas de mercado. O Vila Sante, que o Palmeiras queria, foi para o Grêmio. O Hulk e o Diego Costa, que o Palmeiras queria, e que os caras queriam, foram para o Atlético. O Borja, que poderia estar fazendo gol no Palmeiras, está no Grêmio. Enfim, entendo a tua cornetada, acho que faz algum sentido. Giovanni Medeiros. Se o Diniz fizer o simples, vai longe, o elenco é bom. Será que é bom mesmo, Giovanni? Cara, porque assim, se você for pegar na comparação com o elenco que jogou a Libertadores, que foi vice-campeão da Libertadores no ano passado, os caras desmancharam o time, cara. Sobrou o Gemota, sobrou o Marinho, até o Alisson foi embora, vamos lá. No gol, beleza. Na lateral direita, sobraram também, porque não... mas aí você perdeu a dupla de zaga, você perdeu o Alisson, você perdeu o Soteldo, o Pituca, o Sanches ficou. O Sanches estava machucado, mas não sei, cara. Eu não estou muito animado com o elenco do Santos. Eu acho que o elenco do Santos é um elenco razoável, cara. E o trabalho do Diniz é só razoável também, pelo menos é a impressão que eu tenho. O Hélio Rodrigues de Jesus, Tite é inaceitável, intocável na seleção? Não, cara, mas só vai acontecer alguma coisa de demissão se ele fizer um belo tropeço. Enquanto for líder das eliminatórias com folga, fica até esquisito você mandar ele embora. Não tem muito como você fazer isso, né? A atual cúpula, a nova cúpula da CBF, ela não gosta do Juninho Paulista. Até contei o Edinaldo, que é o novo presidente interino, ele até mandou uma mensagem via assessoria de imprensa para dizer que não, que o Juninho Paulista está prestigiado. Continua afirmando que o Juninho corre enorme risco de cair. Se o Juninho, que é o coordenador de seleções, cair, ele seria substituído pelo Branco, que trabalha na base, e aí pode sobrar para o Palmeiras, porque o João Paulo Sampaio é um dos pretendidos pela CBF para assumir um cargo na base da seleção. O Diego Graff, que é torcedor do Palmeiras, está sempre com a gente. Nicola, quem será o novo diretor do Palmeiras? Diego, eu acho que essa discussão ela vai ficar um pouquinho mais para frente. Eu também sou ansioso para caramba, sou um dos mais precoces de todos. O que dá para meio que cravar é que o Anderson Barros não fica, mesmo se o Palmeiras terminar o ano com título, ele tem dito para as pessoas mais próximas que quer sair por cima do Palmeiras. E sair por cima é sair encerrando o ciclo, antes de qualquer confusão um pouco maior.
Falaram em Thiago Escuro. Eu mandei mensagem para o Escuro. Putz, praticamente impossível tirar o Escuro do Red Bull, cara. Só se houvesse um salário gigantesco, alguma coisa muito, muito grande. Não é o caso, tá? Sabe um cara que eu gostaria? Se eu fosse presidente do Palmeiras, era um cara em quem eu pensaria? Gustavo Grossi, que revolucionou as coisas no River Plate e está trabalhando no Internacional. Inclusive, já conhece pra caramba de futebol brasileiro, até porque está trabalhando no Inter. Era um cara em quem eu pensaria, um cara que poderia fazer um baita barulho. Pessoal, para fechar, estou recebendo aqui, daquela minha primeira fonte do São Paulo, para quem eu tinha mandado pergunta, sobre o Caleri e o Gabriel Neves. A pessoa disse que estava tudo certo, né? O Belmonte ele foi um pouquinho mais comedido, disse que ainda faltam pequenos detalhes. Essa primeira pessoa está dizendo que sobre o Gabriel Neves, a pessoa está cravando que pode, está dizendo, pode afirmar que o Gabriel Neves fechou. E sobre o Caleri, a afirmação é que assim, tem alguma coisinha contratual ainda precisa ser debatida, mas é coisa bem pequena, tipo, se pintar uma proposta vinda do exterior, como é que funciona? São Paulo tem que cobrir, se não cobrir tem taxa de vitrine, então tá nesse detalhe. Salário, tempo de contrato, pagamento pelo empréstimo, isso tudo já está resolvido, tá? Então também, de acordo com essa pessoa, a coisa está muito bem encaminhada para que o Caleri seja reforço do São Paulo e essa pessoa está segurando que o Neves já fechou. Mais participações por aqui. Que mais? Peraí. Tinha alguém cornetando aqui, ó. Esse canal deve ser tão ruim quanto o seu. Não sei se o Jesse está falando para mim. Se for também, Jesse, o convite é que você vá seguir um canal que você goste mais. Bebi um pouco de água, Nicola, por causa da tosse. Bebe um pouco de água. Eu tô precisando mesmo, cara. Tô precisando mesmo. Daqui a pouco, para live dos membros, eu vou tomar uma aguinha assim. O Matheus Pimentel. O que fala que Pelé morreu, para de mentir, mano. Negócio feio. Não tem nada de Pelé morreu, tá? Benzema no Flamengo também não tem nada. Ainda tô esperando a resposta do Davi Luiz. Até agora nada, tá? De uma pessoa que trabalha com o Davi. O Ben já tá afirmando que o Davi não vai pro Benfica, apesar da vontade do JJ. Deixou bem claro na entrevista de hoje que ele gostaria de um zagueiro, mas não vai rolar. Nicola, como é que fica a parada para o São Paulo? Folga e treinos. Vamos descobrir isso aí? Mandar mensagem para o Felipe Espíndola. Vários clubes vão ter folga até quarta-feira, tá? Felipe, boa noite. Boa noite. Como fica a programação da semana de folga e treinos? Vamos ver se ainda durante a live a gente consegue responder para vocês. O Ivan Almeida. Romero postou no Insta a rescisão com o São Lourenço. Se postou no Insta, ele passa a ficar disponível para ser contratado por clubes brasileiros com muito mais facilidade, tá? Porque aí ele pode, se ele rescindiu hoje, por exemplo, ele pode ser apresentado ou fechar com qualquer clube, independentemente do fechamento da janela amanhã. Pode fechar amanhã, pode fechar depois de amanhã. Então, se for confirmado, com a tristeza própria do fim do ciclo, rico em experiências positivas e negativas, com orgulho de haver. Tá? Mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver se alguma coisa nesse, experiências negativas, com orgulho de haver. Deixa eu pôr aqui na tela, que aí eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Romero Team. Os caras criaram o Romero Team. Vou pôr na tela aqui e vocês leem junto comigo, tá? Vamos lá, quer ver? Ó? Peraí. Vamos ler aqui, tirar essa aqui. Por aqui, adicionar aqui. Então eu vou ler para vocês, tá? Com a certeza própria do fim de um ciclo, rico em experiências positivas e negativas, com o orgulho de ter vestido essa camisa, com a tranquilidade de ter feito tudo, de ter dado tudo, com um abraço de gol para cada torcedor, com o coração agradecido por seu apoio restrito e com o desejo que muito em breve o clube volte a abraçar toda a glória. Até sempre, Ciclone. Ciclone é o apelido do São Lourenço. É uma boa notícia, pessoal. É uma boa notícia, porque a partir daí, com a confirmação de que houve a rescisão do contrato, esses caras estão livres para poder fechar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, com quem quiser, não necessariamente nessa segunda-feira. Quem chega essa segunda-feira, que é o nosso último dia de janela, desempregado, esses caras podem fechar a qualquer momento. Vamos ver como é que a gente está aqui, ó.
680, não ganhamos um inscrito, não um seguidor, nem umzinho assim, 754. Faltam 220, não, 246. Quase, né? Quase, quase. Bom, vou removendo aqui. Romero postou no Insta. Então, aqui legal, o Ivan Almeida, que está nos contando. Quem quiser me seguir, @Jorge Nicola, tá? O Daniel Soares, eu já tinha. Estou esperando a resposta sobre os treinos do São Paulo. Tem mais uma mensagem aqui, aí já vou para as considerações finais. A gente costuma fazer no programa, na live do Nicola de domingo, a gente dá moral para todo mundo que está com a gente. Suede Souza, membro do canal, parceiraço. Boa noite, Nicola. Perdeu meu outro superchat. Desculpa, Suede. Walter do Cuiabá, seria uma boa para o São Paulo? Ô, Suede, tem uma história muito curiosa do Walter, cara. O São Paulo vive com dificuldades com goleiros desde que o Rogério Ceni parou, né? Se aposentou. E teve um momento em que o São Paulo tinha fechado com o Walter. E até o Corinthians havia aceitado liberar. Aí você vai perguntar, mas como é que o Corinthians ia liberar o Walter? O Corinthians tinha só 5% dos direitos do Walter, então não tinha nem muito o que fazer, né? Só que na última hora, quando era para assinar o contrato, o Walter afinou. O Walter amarelou. Isso eu ouvi de uma pessoa que trabalha com o Walter. Ele falou que, putz, o cara não se sentiu confiante para fechar. E aí, diante disso, né? Mas o Walter é melhor goleiro do que o Volpi, eu não tenho a menor dúvida. E tá no Cuiabá, né? Só que já estourou também o limite de jogos e tal. Então, se você contratasse ele agora, ele não resolveria ter o problema no Campeonato Brasileiro, né? Então, a Copa do Brasil também já deve ter jogado, não sei. Deixa eu ver se ele já jogou. Peraí. Vamos colocar aqui. Walter, Cuiabá ou Gol. Vamos ver. Dá uma checada nessa história. Walter Leandro, 33 anos de idade, temporada 21, Copa do Brasil. Já tem 2 jogos, então ficaria impedido de jogar, não valeria a pena. O William tá em condição de jogo? Tá, cara. O Gabriel tá sim. Ele deve ser anunciado amanhã como reforço do Corinthians. Ele fez toda a pré-temporada com o Arsenal, chegou a jogar 2 partidas da pré-temporada. Ele chega em melhor condição do que o Renato, chega em melhor condição do que o Juliano e melhor condição do que o Roger Guedes. Ele é quem melhor chega em condição. Em termos de questão física, não tem ninguém melhor que ele. Lucas Santos, 0% do Romero voltar para o Corinthians porque terá que contratar o irmão dele e pagar salário em dólar. Esse é um ponto importante, Lucas, bem lembrado. Ele quer continuar jogando com o irmão. Já assinou com o Caleri e o Gabriel Neves? Cara, pelo que eu senti da última resposta, não do Belmonte, o Belmonte ele foi mais comedido, mas do outro cara, o Gabriel Neves, a impressão que eu tenho é que já assinou, do Caleri está em vias de assinar, está bem perto, tá? Pelo menos foi a impressão que eu fiquei das respostas. Não do Belmonte, mas desse outro dirigente. Rodrigo Barbosa. O Ben já cravou o William no Timão agora há pouco nas suas redes sociais. E irmãos Romero rescindiram hoje. Confirmam. Só a rescisão do irmãos Romero, a gente mostrou agora no Insta. Eles mesmos já anunciaram a despedida, então a questão dos 5 meses de salários atrasados deve ter sido resolvida. Sobre o William, acabei de contar para vocês que confirmei com uma pessoa do Corinthians não, do staff do William. Vou até ler de novo para quem está chegando agora. Mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o William, perguntando sobre essa história do Milan, se é quente. A resposta foi assim: o Milan já vem conversando há alguns dias, mas não acredito que vá avançar agora. Eu falei, tendência de Corinthians mesmo? Sim. Então, se até a pessoa que trabalha com o William, que tem que ser comedida, tem que tomar muito cuidado com as palavras, está dizendo que a tendência é Corinthians, acho que já dá para dizer que amanhã deve ocorrer o anúncio de William rescindindo o contrato com o Arsenal e ficando livre para assinar com o Corinthians a qualquer momento, porque ele vai estar livre no mercado. Eu acho que o William vai ter esse anúncio guardado para quarta-feira, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Quarta-feira o Corinthians completa 111 anos de existência e o Corinthians sempre gosta de fazer anúncios, de grandes anúncios, contratações e tudo mais nas quartas-feiras. Então acho que deve ser por aí. Acho que o Corinthians vai guardar esse anúncio para quarta-feira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que nós estamos aqui? Eu vou comer. Já comecem aí, pessoal, a escreverem o nome de vocês, as cidades e o time de vocês. Nome, cidade e o time que vocês torcem. Combinado? Vamos ver se a gente consegue fazer dar moral para bastante gente aqui ao vivo. Vai. Seguindo por aqui, o Pedro Paulo Seabra de Assis. Algum reforço para o Botafogo? Cara, o Pedro, deixa eu até mandar mensagem para o Freeland. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem para o Freeland. Não sei se ele vai responder agora, né? Mas não custa tentar. Olá, boa tarde. Boa noite já, né? Boa noite. Ainda tem ativa de algum reforço
Botafogo conseguiu um resultado gigante contra o Curitiba. Era um jogo de 6 pontos, jogo de times que vão brigar pelo acesso. O Botafogo conseguiu uma vitória bem legal, 1-0 contra o Curitiba, gol do Navarro, tá? E o jogo no Couto Pereira. Vitória poderosa. Acho que o torcedor do Botafogo tem bons motivos para estar otimista. O canal do Barba tá por aqui. Nicolas, certa vez a tia Leila postou uma foto com o Valdívia. Teria a chance de trazer o Mago? Não, cara. O Valdívia tá muito em fim de carreira, mas muito mesmo. Tá muito. Tá jogando na insistência. Não tem como. Aí é fazer doação, é fazer caridade, e o Palmeiras não pode fazer caridade. Boa noite, Nicola. Boa noite, Lucas. Deixa eu ver, tem mais uma mensagem de superchat, e a gente vai começar a ler o nome da galera que tá mandando aqui alucinadamente. É bem legal saber que vocês mandam mensagem aqui, ó. Quase que eu perdi, inclusive. Leonardo Rodrigues. Banco Millennium seria o novo patrocinador do Corinthians. Boa sorte no próximo jogo da Supercopa Desimpedidos. Obrigado, Leonardo. A gente joga na terça-feira. Eu não lembro só qual é o adversário. Acho que é o Real Madrid, cara. Não sei se é o Real Madrid ou se é o Inter. Estou meio na dúvida agora. Mas é na terça-feira, às 6 da tarde. O canal Desimpedidos no YouTube passa o jogo ao vivo, tá? A gente vai cheio de problema, porque o Bira machucou, o Vitor Lô machucou no primeiro jogo. Ao que parece, o Supla ainda não está recuperado. O Gui Napolitano tem um compromisso particular, então a gente vai com 4 desfalques. Tendência que só tenha 2 caras no banco, mas depois do 4-0 a gente precisa dar uma... Já ganhamos o primeiro jogo 4-0, se a gente ganhar mais uma, a gente está classificado. Bom, vamos lá. Registrar o nome da galera, que é para dar moral. Vou pôr o nome de todo mundo que mandar mensagem aqui, tá? Jonathan de Ferraz Vasconcelos é São Paulino. O Júnior Brito é de Fortaleza, São Paulino. O Franklin Paca, Franklin São Francisco, Minas Gerais, é Galo. O Pedro Schwenk Não, tô falando do Ivan de São Paulo. Quero nomes de vocês. Nomes. Ó, tipo assim, o Gustavo, Guaíra, São Paulo, é corintiano. Jucimar, Salvador, Bahia. Essa aqui é sobre o jogo. Nicola, por que não mostraram a linha do VAR no gol do Juventude? Já confirmaram logo em seguida. E o Maicon? Deixa eu ver se o Maicon terminou de responder. Eu estava conversando com o Maicon e esqueci de ver mais mensagem. Estou falando com o Maicon, não. Para quem está chegando, para quem está com a gente até agora, e para quem está chegando agora, eu estava conversando com o Maicon, um zagueiro do São Paulo, via Instagram. Maicon, boa noite, tudo em ordem? Alguma novidade sobre o seu futuro? Não aguardo ainda, irmão. Aí eu falei, boa, tá mais para ficar no Brasil ou ir para a Turquia? Aqui é Brasil. Vamos ver. Mas o futebol você sabe como é. São Paulo ainda tem chance? Vamos ver o que ele responde sobre o São Paulo. O Maicon está dizendo que tá mais para ficar aqui no Brasil. Enfim. Matheus, de Apodi, Rio Grande do Norte, corintiano. O Johnny é corintiano também. Porto Velho, Rondônia, Corinthians, é o Aderlan. O Clepson Fernandes, Davi Luiz está certo já no Flamengo? Não está certo, mas acho que está a caminho, cara. Acho que esquentou bem. Matheus Alves, Belo Horizonte, corintiano. Bastante corintiano hoje. Diego Henrique, Hortolândia, São Paulino. Jaime de Santos é flamenguista. O Nilson Cardoso, Nicola, boa noite, Corinthians vai arrumar dinheiro? Não, isso aqui não tem mensagem, eu quero nomes. O Rômulo Guarulhos, corintiano. Felipe, corintiano de Portal do Paraná. O Maurício é Galo. O Rômulo Natal é São Paulino. Sou o Matheus Santiago de São Paulo, torcedor do Tricolor do Morumbi. Marco Antônio Fortaleza, São Paulo e Vasco. Tem 2 times. Rangel Florianópolis, torcedor do Figueira. Boa, manda mensagem, manda notícias do Figueira. Henrique Prainha, Londrina, Paraná. Varga Ruane, São Carlos, corintiano. Boa. O Beto Estocco é de Piracicaba e 15 de Piracicaba. E também Corinthians. Perdeu meu superchat, diz Rodrigo Viana. Fê, me ajuda com essa? Rodrigo Viana com 2 N's. Dá um localizar, manda no WhatsApp aqui para eu ler. Sérgio, cidade de Santos, corintiano. Boa, Sérgio. O Bruno Marcos é de PH e América. Boa, gosto de torcedores do Coelho. Coelho que venceu hoje 2-0. Jailson, São Paulo, São Paulino. Mora em São Paulo. Guilherme de Penápolis é São Paulino. O Ícaro, Jataí, Goiás é Santista. Já falei sobre o Diniz hoje. O Cauã Conde, Paraíba, São Paulino. O goleiro Ivan está indo para o São Paulo. Marcou, eu contei na live de hoje, nem tinha feito o vídeo ainda, que o Ivan chegou a fechar com o São Paulo. Salário, tempo de contrato, luvas, o São Paulo também tinha fechado com a Ponte. Mas na última hora o São Paulo desistiu do acordo.
não se sabe ao certo por quê. O Eude Silva, que mais conhecido do canal Barba, Rio de Janeiro, palmeirense, depois está convocado. Ó, pessoal, todo mundo que é membro do canal vai poder participar da live que a gente vai fazer na sequência aqui, tá? Em geral, essas lives, elas contam só com membros das categorias Bola de Ouro, Lenda Mundial e Craque. Mas no último domingo de cada mês, a gente abre para todos os membros. Então, se você quiser participar dessa live, é só virar membro do canal. É super simples e é bem legal. Rodrigo de Birigui, São Paulo é palmeirense. Boa noite, Nicola. Manda um alô para Quingi, Bahia. Abraço para o Jean Kleber. Gustavo é de Guarulhos, corintiano. O Cadu de Belém. Manda um abraço para a galera da Norte Esporte. Um abração. Dario Fernandes, de São Paulo, corintiano roxo. Marcos Papela, Columbus, Ohio, Estados Unidos. Boa. O Cláudio Augusto Marques é de Cajati, São Paulo. Só não fala o time. Meu nome é Davi Alex, também não falou o time. O Marlon está em Uberaba, é torcedor do Corinthians e do 49ers, na NFL. Glacinaldo Abaetuba, Pará, é flamenguista. Boa. O Brian Roberto, Fogão vai ganhar na Série B. Ano que vem? Mas por que ano que vem, Brian? O Valdemar Sorocaba, tricolor paulista. O Jefferson Matos Alves, de Taquatinga, São Paulo. O Matheus Melo, São João, Soberana, no Paraná. Soberana é São Paulino, talvez? Sim. O Alexandre está dizendo boa noite para ele. O Josias Soares, Criciúma, Santa Catarina é Flamengo. O EC Bahia está sempre com a gente. JP Bahia. Boa noite, Nicola. É verdade que o Bahia pode anunciar jogador amanhã? Vou mandar mensagem para Drubsky. Drubsky... Não, eu sempre falo Lucas, porque o Drubsky é difícil escrever. Boa noite. Como você está, meu? Você tá? Tem reforço amanhã? Ele responder ainda durante a live, a gente conta, se não amanhã cedo no programa, no vídeo do canal a gente conta, tá? O Felipe está por aqui, o Kennedy, o Jean, o Fernando, o Wellington, o Valdir, o Janque, Biel Alves, o Aquiles, o Rafael Pereira, o Joelson, o Everaldo, o Paulo Henrique, o Maicon Nunes, o Cristiano, o José Souza, o Bruno Sermião, o Érico dos Santos, o R. Will Ems, isso eu não sei falar o nome desse aqui, não, é corintiano. Boa, BR, obrigado, meu. O Claudione, o Augusto Antônio, o Eduardo Costa, o Fernando Souza, o Otávio Soares, o Marcos Paulo, o André Luiz, o Gil Sampaio, Gil não, é JL Sampaio, o José Luiz, o Raimundo Nonato, o Juan, o Pedro Penquis, o Franklin Paca, o Leandro Brackman, o Fernando Soares, o RBS, o Luiz Felipe, o Estilo TV, que é membro do canal, Ronaldo, Recife, Pernambuco, São Paulo, boa, o Wallace Nazírio, o Paulo Cerqueiro, o Rafael Amorim, o Mário Sérgio Fiacadori, que mandou mensagem no Superchat, o Wellington Lima, o Davi Campos, o Henrique Lara, o Pablo Ortega, da Bolívia, boa, o Márcio Xavier, o Iago Nascimento, diretamente de Petrolina, o RBS eu já tinha lido, qual foi, Matheus Neves, acaba de fechar, é bem por aí mesmo, tá? Sobre o Neves, acho que já até assinou, tá? O Jeremias, o Itamar, o Rovieri, o Reginaldo, João Paulo, agora está começando a repetir nome. Deixa eu subir aqui um pouquinho para... Neves anunciado, vamos ver. Uma dessas se anunciou, a gente já até mostra para vocês. Vamos ver se no Twitter do São Paulo já tem alguma coisa, mas é o que a pessoa estava me contando, né? Que do Neves já estava até assinado, mas vamos ver se está no site oficial. Não coletiva, sub-20, no Twitter do São Paulo ainda nada. Mas que o Neves fechou, isso eu já estava contando para vocês também. Bruno Otávio, Cristiano, Guilherme, Gabriel, Maurício, Rafael Pereira, Beira Rio, Ricardo, o Jackson, Jefferson, Daniel, Marciel, Félix, Raíssa, José Augusto, Elvis, Jamarco, Anderson, Márcio, Paulo Ricardo, Edu, Lívio, que Ilho, o Edi, o Otávio, o Wellington, Pablezinho, o Erlon, Lucas Careca, Sem Sentido, o Anderson, o Michel, o Célio Roncato, o Amarildo, acho que eu li o nome de todo mundo, não li, Fernanda? Superchat, se você localizou, Fê? Ah, que eficiência. São Paulo, programação do São Paulo. Voltamos para São Paulo no final da noite, o time volta aos treinos na terça e treina até sexta. Ainda não mandaram a sequência da programação, deve estar por sair.
Muito obrigado, Felipe. O Felipe Espíndola, é o assessor de imprensa do São Paulo, trazendo todos os detalhes. Tem uma mensagem de um dirigente do Santos, torcendo organizado após o jogo, credenciado sem máscara. Nossa, tem um torcedor do Santos aqui, ó, jogando para dentro do campo uma cadeira. Que legal, hein? Muito bom. Só que não, né? Rodrigo Viana. Nicola, Diego Costa é melhor do que o Hulk? Tem potencial para o mesmo sucesso no Galo? A pergunta do Rodrigo é bem boa. E ela é difícil porque o Hulk está voando, né? Se o Hulk não tivesse ido bem, a gente poderia até discutir. O Hulk é talvez o melhor talvez não, é o melhor jogador do Atlético Mineiro. E eu acho que o Diego Costa tem mais potencial do que o Hulk. O Diego Costa é um baita artilheiro. O Diego Costa é um centroavante que vem do Atlético de Madrid depois de passar pelo Chelsea e tal. O Hulk já estava mais tempo fora desse mercado europeu. As credenciais do Diego Costa são melhores do que as credenciais do Hulk. A condição física do Hulk é melhor do que do Diego Costa. O Diego é até mais novo, 32 contra 37, só que o Diego se machuca com mais frequência. Só para não ficar em cima do muro, eu acho que o Diego pode fazer mais do que o Hulk. É que fazer mais do que o Hulk é fazer coisa pra caramba, né? Porque o Hulk tá voando. A última, hein? Matheus Moraes. E aí, Nicola, cheguei agora. As novidades do São Paulo, manda as boas. E Neves e Caleri, um abraço, o seu trabalho. Obrigado, cara, de verdade pelas palavras. Para arrematar, para todo mundo que tá com a gente. Gabriel Neves está fechado. Imagino até que já tenha até fechado o contrato. Tava uma das fontes com quem eu conversei do São Paulo, a pessoa disse que o Gabriel Neves fechou com o São Paulo. Empréstimo até dezembro de 22, já está assinado, deve estar embarcando rumo a São Paulo para ser anunciado. Sobre o Caleri, a coisa está muito bem adiantada. Faltam pequenos detalhes burocráticos, coisas como ele vem por empréstimo, se pinta a proposta do exterior, como é que funciona? São Paulo tem que pagar qual o valor? Se o São Paulo não cobrir, o São Paulo tem alguma taxa de vitrine? Era esse tipo de detalhe. Entre São Paulo e Caleri está tudo certo, o Caleri deve ser anunciado nessa segunda-feira. Tem muita gente perguntando sobre o Ivan, vou até mandar mensagem para o Fernando Garcia, para ver se tem alguma coisa. Fernando, boa noite. Tudo em ordem por aí? Tudo em ordem por aí? Muita gente me perguntando sobre um acerto do Ivan. Acerto do Ivan. Fechou mesmo? O que eu contei para vocês durante a live, não sei se todos vocês estavam aqui para ver, é que o São Paulo em algum momento chegou a fechar com o Ivan e com a Ponte Preta, mas o São Paulo recuou. Assim que o Fernando Garcia responder, a gente conta. O Daniel Soares, Nicola Neves já acertou. O Globo Esporte informa. Não, tô cravando também. Tô cravando. Eu até achei que o São Paulo já podia ter anunciado. O São Paulo ainda não anunciou de forma oficial. Mas entre São Paulo, Nacional e Gabriel Neves está tudo fechado. Do empresário do Gabriel Neves esteve na sexta-feira no CT do São Paulo para arrematar os últimos detalhes. Esse já está confirmado. Deve ser anunciado a qualquer momento. O Caleri deve ser o próximo. E aí o Fernando Garcia está respondendo agora ao vivo para a gente, 19 horas e 53, que não é verdade que o Ivan fechou, tá? Agora, porque já tem gente se perguntando aqui no chat se o Ivan também vai ser anunciado amanhã. E o Fernando Garcia está dizendo que não. Nem tem mais negociação. Vamos ver o que o Fernando Garcia responde. Essa resposta eu trago exclusiva para quem está na nossa live que a gente vai fazer para membros agora. Espero que o Guilherme esteja com a gente. E aí, se você não é membro, quiser virar membro para participar da live exclusiva, vou postar daqui a pouquinho na comunidade o link dessa live. Para você entrar, você pode entrar ao vivo com câmera e tal. É bem legal esse papo que a gente faz só com membros, tá? Muita gente perguntando sobre o Davi Luiz. Tá bem quente, tá, pessoal? Ainda não dá para cravar, mas tá bem quente. E aí, palpite para Red Bull e Galo na bucha. O jogo começa daqui a pouquinho. Red Bull, Bragantino 1, Atlético Mineiro 1. Esse é o meu palpite. Tá bom, pessoal? 1h52 de live, hoje 1h53. Estouramos radicalmente, até porque a live foi bem legal. Emerson, Nicola, boa noite. Estou chegando agora. Desculpa se a pergunta já foi feita, mas eu preciso saber. O Milan está atravessando a negociação do Corinthians pelo William. Vamos lá, para fechar, para quem está chegando agora, Emerson. Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o William, tá? E a pessoa escreveu o seguinte: essa troca de mensagens aconteceu na metade da live. A pessoa respondeu: o Milan vem conversando há alguns dias, mas não acredito que vá avançar agora. Aí eu perguntei: a tendência de que vá para o Corinthians mesmo? E a resposta foi sim. Deixa eu até agradecer, que eu nem agradeci. Muito obrigado. Então, pessoal, até o staff do William já dá um negócio do Milan como um negócio inviável, um negócio hoje sem condição.
ele vai ser jogador do Corinthians, tá? A tendência é que rescinda o contrato amanhã com o Arsenal e aí fica livre para fechar com o Corinthians a qualquer momento. Isso porque ele vai ter a oportunidade de ser anunciado assim que quiser, porque ele já vai estar livre no mercado. O Paulo Gabriel está pedindo para atualizar aí, Nicola, estamos atualizando aqui. Você que é membro, Paulo, vai lá para a live, tá? O Estilo TV também vai para a live. Deixa eu ver quais outros membros que estão por aqui, estão intimados aí para a live. Eu vou postar na comunidade agora um link aberto para todos os membros, para vocês poderem participar. Daniel Soares, Neves já acertou, Globo Esporte informa. Boa, essa aqui a gente também já tinha confirmado. E aí, para arrematar de vez, vamos só ver como é que a gente ficou no Instagram. Estou implorando para vocês, pedindo, insistindo, para que vocês nos ajudem a chegar a 200 mil inscritos. Não está muito fácil. Ó, vamos lá, vou mostrar para vocês. 199.788. Então, agora faltam 212, né, Fê? 212. Estamos com mais de 2.000 pessoas aqui. Será que não tem 212 pessoas que têm Instagram e podem ir lá no @JorgeNicola no Instagram e seguir? O que vocês acham? Para fazer esse pobre comentarista feliz? Pode ser agora que está acabando aqui? O que vocês acham? Topam? Pode ser? @JorgeNicola, tá? Até vou escrever aqui para vocês. É só lá no Insta, @JorgeNicola. Eu vou ficar bem contente. Se rolar, eu posto alguma fotinha, alguma coisa para festejar os 200 mil inscritos também, graças à ajuda de vocês. Bom, pessoal, eram essas todas as informações. Acho que a gente fez uma live bem legal. Amanhã tem programa do Nicola às 7 da noite. É 7, Fê? Não sei, acho que não. A Fernanda está dizendo que eu mudo as coisas. Ela não está muito contente comigo, eu acho. Segunda-feira tem Campeonato Brasileiro, Fluminense e Bahia às 19, Fortaleza e Cuiabá às 21h30. Acho que vamos fazer 19. Deve ser 19, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, às 9 da manhã eu volto com um vídeo, trazendo todas as últimas do mercado. No meio da tarde também tem vídeo. Enfim, tem bastante coisa legal. Foi bem bacana ter a presença de vocês. Combinado, pessoal? Abraço para todo mundo. Ótima semana a todos. Os membros estão intimados a participarem da live exclusiva para membros. A gente vai abrir participação para todos os membros. Basta, por exemplo, ó, o Estilo TV. Vai lá. Ronaldo, manda um abraço para a nossa cidade de... essa cidade eu não vou mandar, não. Eu vou mandar um abraço para você, Ronaldo. O Paulo Henrique. Nevou no Morumbi, o Neves é nosso. Boa, o Gabriel Neves é do São Paulo. Douglas Santos. Boa noite, Nicola. Davi Luiz no Flamengo. Douglas, entra lá na live para membros e a gente vai conversar sobre o Davi Luiz, tá? Paulo Neri também. Quero você lá na live. Todo mundo intimado a participar da live. Tchau, pessoal. Abraço.